Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app. Contagem regressiva para as eleições mais importantes da história do Brasil. A perseguição a Bolsonaro é uma das mais intensas que já se viu no país. Querem proibir o verde e amarelo, querem apagar as imagens de milhões de brasileiros nas ruas. O sistema está organizado, desesperado, mas o povo segue ao lado do presidente. Será que ainda temos tempo? Ou melhor, será que ainda há tempo de acontecer alguma coisa até 2 de outubro, ou seja, amanhã? E o que esperar para depois das eleições? Para falar sobre esses e outros assuntos, nós recebemos aqui no debate JCO especial eleições, aliás, o último debate antes das eleições, um timaço, hein? Temos aqui a advogada Tamires Moura, o advogado Cláudio Caivano e o jornalista Diogo Forjá. Sejam bem-vindos, meus caros. Vou começar pela ordem que falei aqui. Tamires, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês e dividir essa bancada aí maravilhosa com os meus amigos. E aí, Diogo, como é que está esse coração neste sábado, véspera de eleição? Com a tranquilidade de quem acompanhou um povo que construiu a sua própria liberdade, que deve confirmá-la amanhã. Tranquilo. E você, Caivano? Bom, primeiro, boa tarde, né? Ladies first, é isso aí. Só que você corrompeu a ordem, né? Você mesma disse que ia seguir a ordem. Eu troquei vou entrar aqui, com uma né? ação. Não tem problema. Aguarde o oficial de justiça. Misericórdia. Muito boa tarde a todos. Já senti não é assim. Pois é. É o que nós estamos assistindo aí já há bastante tempo, né? Falando sério, boa tarde nossa audiência, boa tarde aí aos colegas Tamires e Diogo, a você, André, é um prazer enorme estar te vendo, mas é para a audiência que a gente está fazendo sempre os programas. Então, lembra lá de um certo técnico, de um certo time de futebol. Cabeça fria, coração quente. Vamos em frente, que atrás vem gente. Então vamos nessa, porque nós temos bastante coisa aqui para comentar. Bem, eu vou começar falando aqui do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que as Forças Armadas vão garantir o voto dos eleitores vestidos de verde e amarelo. E subiu o tom contra o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Tamires. É uma barbaridade quando a gente vê a proibição da cor verde e amarelo, né? A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que é garantido por lei e pela nossa Constituição. Então, a pessoa, ao se expressar, não só pelo um candidato ou outro, acho que a gente tem que esclarecer uma coisa: a bandeira do Brasil não é um partido político. A bandeira do Brasil, ela representa todos nós. Então, a partir do momento que a bandeira do Brasil ela começa a ser resgatada pelo presidente Bolsonaro, isso começa a incomodar. Mas por que incomoda tanto? Já que é uma bandeira que representa o cidadão. Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer. Porque eu estava vendo outra matéria, que eu acho que o Felipe Barros, o TSE, proibiu que o Felipe Barros colocasse a bandeira do Brasil lá no seu comitê. Então, por que incomoda tanto a bandeira do Brasil a essas pessoas? Já que a nossa Constituição tem uma lei nacional que garante o uso da bandeira. O que está acontecendo? Então, assim, a gente começa a trabalhar com símbolos, né, os símbolos da nação, para mostrar que nós somos patriotas, que nós temos amor à nossa pátria, e não a um partido político. Correto. Deixa eu restabelecer a ordem aqui, antes que chegue uma intimação, né? Doutor Caivano, brincadeira. Vamos lá, Caivano. Vamos, obrigado, Andréia.
É sempre bom ter humor, né, para a gente falar dessas coisas. É um escândalo. Só posso usar esse termo. É um escândalo que está acontecendo no Brasil. Ultrapassou faz muito tempo, né, o conflito dos poderes aí. Chamar de desarmonia é um eufemismo que é incabível para esse momento que a gente está enfrentando. Isso também já é sabido. Essa antinomia de normas, como bem disse a Tamires, né, ou seja, você tem de um lado a prevalência da Constituição Federal, uma outra lei especial que trata justamente do pavilhão nacional, das cores da nossa bandeira. Você não pode ter uma decisão infraconstitucional, desculpem o que eu vou dizer, mas de um órgãozinho dizendo que não pode ser usada a bandeira em um gabinete, em uma sala, em qualquer lugar no território nacional. Não consigo compreender que as pessoas se dobrem a esse tipo de ordem ilegal. Aprendamos definitivamente, ordem ilegal não se cumpre. Manda vir te prender. Ah, mas vai te prender? Manda vir te prender e vamos ver o que a gente vai fazer depois. O escândalo que a gente tem que fazer depois. Correto. E aí, Diogo? O problema não é a bandeira, nem o verde e amarelo, mas o que a conexão que esses símbolos trazem significa. O amor à bandeira nacional, o amor ao verde e amarelo, traduz muito bem o sentimento que uniu todos os brasileiros, uns aos outros, todos nós, e todos nós a um presidente, a um projeto de país que resgata o que eles vêm tentando destruir. É esse o problema. É porque a bandeira é o símbolo máximo de tudo aquilo que eles abominam. O Brasil. Todo o trabalho deles vem no sentido de destruir os alicerces nacionais. E a bandeira é o símbolo máximo dele. O mesmo vale para o verde e amarelo. Veja, isso é o que incomoda a eles. É esse o problema. Por isso é proibido o verde e amarelo. Claro, muito democrático, é comum nas democracias proibir o uso de cores. É proibida a bandeira nacional, também comum em várias democracias. Alguém pode citar aí pelo menos exemplos. Sim, exemplos. Usei o plural de sacanagem. Mostra um aí. Não tem, né? Então esse é o ponto. O Brasil não é uma democracia, não é de hoje. Não dá para chamar de democracia um país em que a lei não é mais referência para nada. Afinal, a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja em lei. Pois bem, qual é a lei que criminaliza o verde e amarelo? A lei número... Não vamos ter. Claro, qual é a lei que proíbe o uso da bandeira nacional? Está lá descrito na lei número... Não vamos esquecer da crítica às urnas. É proibido criticar as urnas conforme a lei número... Sob pena de... Pois é, esse é o problema. Esse é o real problema. É por isso que se combate os símbolos nacionais. É por isso que se combate liberdades. Porque com as liberdades unidas por símbolos nacionais, nós não aceitamos o absurdo. Você falou sobre restabelecer a ordem aqui na transmissão, né? A gente espera que se restabeleça a lei no país, e a gente saia dessa insanidade que a gente está vivendo, em que a gente passa a se adaptar a atrocidades jurídicas. 2 advogados aqui não me deixam mentir. É exatamente esse o caso. Então, essa história de não pode votar de verde e amarelo, não pode falar que deu problema na urna, porque, claro, Apple dá problema, Microsoft dá problema, NASA dá problema, mas a urna não atreva-se a falar da urna, porque tem uma lei nenhuma que te proíbe de fazer isso. Então, o ponto é, respeite a lei. O cidadão não deve respeito ao Estado togaquistão de Constituição alexandrista. Não vivo no togaquistão alexandrista. Eu vivo no Brasil e respeito a minha Constituição e as leis que estão abaixo dela. Não há lei para isso. Então, o que você deve fazer como cidadão? Vista o que você quiser, conforme descreve a lei. Dentro dos parâmetros da lei, não do Alexandre. Carregue o símbolo nacional, como lhe garante a Constituição. E se você tiver um problema na urna, faça o seu papel de cidadão. Aponte o problema que está na urna. Não tem lei para prender cidadão. Enfim. Desculpa aí se eu evadi pauta, mas é esse o caso. Segura o Diogo. Calma, Diogo, nós vamos ter mais tempo para destrinchar aí esses outros assuntos. Bem, o TSE, ele proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar na campanha as imagens do 7 de setembro, do discurso na ONU, também proibiu o presidente que fizesse lives no Palácio da Alvorada, que é a casa dele, a residência oficial do presidente da República. O próprio presidente reclamou da perseguição que tem sofrido. Vocês já tinham visto em período eleitoral algo semelhante ao que está ocorrendo hoje no Brasil? Tamires. É a primeira vez que eu vejo, e nem na história do Brasil, né? Estudando a história do Brasil, a gente pega qual caso que a gente pode ver, demonstrar que a Suprema Corte de um país começou a ditar as regras, né?
Era para ser um guardião da Constituição, mas assim está sendo uma juristocracia em cima da Constituição. Viram a partir disso um poder político. Então a gente vê que o presidente começa a ficar encurralado. Qual a intenção desse encurralamento, de encurralar o presidente? Por que estão fazendo isso, já que estão ultrapassando os limites da lei e da Constituição? Será que estão com medo que o presidente faça um dano para o país? Será que essas pessoas elas estão querendo o quê? Que nosso país volte ao tempo da Dilma, em que ela mentia, falava aqueles factoides todos, a gente tinha que engolir? Então, acho que temos que rever isso, porque há uma torcida, o que parece, contra o crescimento do Brasil. As maiores potências do mundo, Estados Unidos e Inglaterra, estão sofrendo com a inflação, enquanto a gente aqui conseguiu abaixar o tributo, conseguiu abaixar o valor da gasolina. Então, a gente vai na contramão para o bem, né, para melhorar o nosso país em relação ao mundo. Passamos por uma crise sanitária, passamos por séries de consequências aí no mundo e estamos firmes e fortes. Mas parece que tem um grupinho aí contra essas benesses, esses benefícios que o governo Bolsonaro fez para o Brasil. Então, o que a gente tem que pensar é por que está contra, né? Por que estão contra esse crescimento? Por que querem deixar as pessoas escravas, né, de um sistema que a gente sabe que foi aparelhado? Então, é isso essas colocações que a gente tem que fazer. Por que o brasileiro quer que o país cresça? O Bolsonaro está fazendo isso, mas existe uma outra parte aí que quer ver a gente na lama e na miséria. Perfeito, Caivano. Olha, eu anotei aqui uma palavra que a Tamires falou com muita propriedade, que é sistema. A gente conhece bastante, né? Eu me remeto sempre àquela série brasileira, independentemente de quem tenha sido diretor, ela traz ali um resquício da história recente do país, e o sistema entende como normal ter essas pessoas ditando as regras. Ou seja, eles não são líderes. Eu vou de novo fazer aqui as palavras de Thomas Sowell. Essas pessoas não são líderes. Eles estão líderes por motivos inúmeros, diversos, seja por meio de voto, seja por indicação, seja o que for, mas eles não são verdadeiros líderes. Líderes lideram pelo exemplo. Nenhum desses dá exemplo de absolutamente nada. Ao contrário, eles não servem de exemplo para absolutamente nada, mas eles querem determinar o que nós, a sociedade, vamos fazer, vamos decidir, vamos escolher. E estão fazendo isso com o presidente. O presidente agora não pode mais usar cueca amarela, também não pode usar a verde. Ele vai ter que usar minimamente uma imparcial. Ao sair da cama de manhã, já está determinado que ele só pode colocar o pé esquerdo no chão e apanhar o copo d'água também só com a mão esquerda. É só isso que falta. É óbvio que eu estou fazendo uma brincadeira, né? Antes que mais alguém assuste aí, pense que o Alexandre de Moraes ainda bem, né, já determina que lado da cama... que lado da cama que Bolsonaro deve dormir com a Michelle. Não, não é isso, não chegou nesse nível, mas é o que eles querem. Você aí do outro lado precisa entender que é o que eles querem. O sistema se alimenta, entendam isso. Ele se alimenta de dinheiro que ele chama de público. No entanto, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Quem é que paga impostos? Você, eu, o Diogo, a Andréia, a Tamires, a Alessandra, todos nós. No entanto, o sistema se alimenta, ou melhor, portanto, o sistema se alimenta de quem? De nós. Agora, quando chega o imponderável, ocorrido em 2018, uma pessoa totalmente contra o sistema, antissistema, e que põe fim a essa comilança desenfreada, tem uma certa coisa, eu vou imitar o Diogo Forjaz agora, tem uma certa corte num determinado lugar, lá no Monte Olimpo, eu não sei quem é e não vou falar, mas que se alimentava e era patrocinado por uma certa hidrelétrica, que nunca deu lucro. Bastou isso ser interrompido, e vejam só, essa hidrelétrica, dá lucro, e muito lucro. Está construindo a segunda ponte, já entregou a primeira ponte, ela deve ser inaugurada nos próximos dias, para fazer um desafogo, vamos chamar assim, da Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Está construindo um hospital, está desenvolvendo melhores entradas na estrada de Foz do Iguaçu e está reformando o aeroporto. É pouco dinheiro, senhoras e senhores? Estamos falando de pouco dinheiro?
Nós estamos falando de apenas 3 anos e pouco de governo e foi possível fazer tudo isso, implementar todas essas mudanças. Eu estou falando de uma única estatal no Brasil. Vocês podem imaginar o que é possível fazer com 900 bilhões jorrando dos poços de petróleo? Eu findo por aqui, acho que é o suficiente. Diogo. Basicamente, estamos falando de interesses. A pergunta central era por que fazem essas proibições absurdas ao presidente, né? Não use a sua residência oficial, agora não pode mais falar o adjetivo tal, agora está proibido de usar a letra A. Fale aí, não use a letra A, hein? Vai falar casa, fala kza, pula o A, kz, não pode A, você não pode usar mais. Então, esse tipo de absurdo são provocações. Provocações contra quem? Contra o governo e contra a própria sociedade. Veja, eles estavam muito acostumados a ter estruturas de corrupção institucional. Corrupção, eu digo, é de tirar o propósito da coisa. Então, eles tinham nas instituições, tinham em organizações, na sociedade civil organizada, nome bonito, né? Para sindicato, ONG, porcalhada toda. Então, eles tinham toda essa estrutura de representatividade muito bem organizada e protegida. Afinal, eles eram os donos do pensamento social e da realidade, né? Você sabe o que eu pensava pela novela e por aí vai. Já falei sobre isso muitas vezes, não vou esticar aqui para não ficar chato. Mas, basicamente, eles tinham controle do pensamento social e isso era uma proteção e tanto para fazer o que eles queriam. O que acontece de 18 para cá é que a internet deu voz a todos os cidadãos e apareceu um cidadão em especial, o atual presidente da República, que permanece cidadão, embora presidente, que falou as verdades que todo mundo queria falar e estavam entaladas na garganta. E aí abriu uma caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora tirou a proteção que eles tinham para fazer o que queriam. E isso foi tirando poder. É o que tem acontecido nesses 4 anos. Não precisa acreditar em mim, não. Basta olhar a realidade. Como estão as ONGs? Quantas eram? Quantas são? Quanto movimentavam de recursos em 2018? Quanto movimentam hoje? E os sindicatos? Quantos eram? Quantos são? Quanto tinham de recurso em 2018? Quanto tem hoje? Quem era a Folha, UOL, Estadão? Quanto tinham de recurso? Quantos leitores tinham? Quantos tem hoje? Veja, eu não vou responder essas perguntas, eu não preciso. Você vai ter a resposta na ponta da língua, com certeza absoluta. Como era a Rede Globo? Qual era o seu tamanho? Quanto tinha de recursos? Quanto tem hoje? Cadê aquele céu estrelado do Projaquistão? Alguém está bancando? Você e eu não estamos mais. E esse é o preço que eles estão pagando. E não pagamos mais com imposto e não pagamos mais com audiência. Para propaganda, sabe? Então, não vende. Vende mais fazer propaganda no YouTube do que na Rede Globo. Veja, o efeito principal, claro, disso nos consumidores, o Sleeping Giants derrubava impérios, agora quem derruba é o efeito Magalu. Virou o jogo, o consumidor já mostrou de que lado ele está. E nas ruas? Bom, aí então a gente nem precisa dar sinal, onde quer que o presidente vá, como as coisas ficam, onde quer que eles vão, como as coisas não ficam. Isso vale para as audiências todas, como eu acabei de dizer, e vale para o engajamento na internet. Não é um indicador de massa, por isso que o voto deles é sempre oculto, porque não dá para ver. É silencioso, porque a gente não escuta em lugar nenhum. Então, é o voto silencioso, é anti-Bolsonaro, tem que ser maioria, porque eles têm que ser maioria. Lhes restaram as velhas redações, os velhos prostitutos de pesquisa e os poucos artistas sem arte alguma. Com relação aos interesses que vocês trouxeram aqui, fecho o porquê fazem esse tipo de provocação. Os interesses econômicos e produtivos, nacionais e internacionais, estão alinhados com a agenda do governo Bolsonaro. Ou, por acaso, a Inglaterra puxou um papo com o Brasil para negociar com o cara que está dizendo que vai furar o teto de gastos. Falou agora na reunião com empresários. Nós vamos estourar o teto. Estourando o teto, meu amigo, ele não vai atender o interesse de ninguém. E a Europa está em pobreza produtiva. Quem vai atender? Então, não há conjuntura de interesses, eles sabem disso. Não há amparo social e nem visibilidade social para amparo, para uma virada de mesa, e eles sabem disso. Essas provocações são para causar no cidadão a percepção de que o Lula é uma ameaça para uma eventual fraude. É para causar no cidadão a inflamação social, o medo da vitória do Lula, porque tudo que o Lula pode representar na sociedade brasileira, medo, é a rejeição a ele, o seu maior poder eleitoral. E é para causar no governo Bolsonaro o tropeço. Tudo que eles precisam é que o governo tome uma ação assodada diante dos absurdos que eles fazem. Faltam 3 dias. Não importa o absurdo que eles façam, a menos, é claro, que esse absurdo justifique inevitavelmente qualquer ação. Eles não conseguirão o seu intento. Essas ações, essas proibições absurdas são provocações de quem, por qualquer parâmetro da realidade, já sabe que vem perdendo, perdeu 40 anos em 4 e vai perder muito mais. Segura coração, viu, Diogo? Porque é amanhã, viu? É amanhã.
Vamos seguindo aqui, meus caros, porque Tô o com os 3 assessor... dias na cabeça. É verdade. Então, Diogo, você vai ter que lidar com a sua ansiedade, tá? Mas ela vai ser resolvida amanhã, pelo menos Amanhã. parte dela, né? Já que você é candidato. Campanha é Bem, uma loucura, André. A gente perde a noção do tempo. imagino. Olha, o assessor do presidente Jair Bolsonaro, ele teve seu sigilo quebrado a mando de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, também faz parte do STF, né? E informações foram vazadas para a imprensa. O presidente Bolsonaro afirmou que isso coloca em risco a soberania nacional e que o ministro ultrapassou todos os limites. Bolsonaro falou que vencendo vai botar tudo dentro das 4 linhas. O que vocês acham disso, Tamires? O que me parece está parecendo uma perseguição, né? O presidente Bolsonaro e a todos ali que o cercam ali próximo. Então, o que a gente vê é essa intenção do ministro querendo achar, parece estar querendo achar algo para incriminar o presidente ou algo assim. Então, o que a gente tem que ver é que a gente sempre aprende isso na faculdade, e qualquer pessoa leiga, por mais que não entenda o direito, sabe que o juiz ele tem que ser provocado. Ele não pode, de ofício, abrir um inquérito ou fazer qualquer tipo de pergunta, ou a gente sabe disso, tem que ter um Ministério Público, tem que ter um defensor público. Então, o que a gente vê é o presidente Bolsonaro, dentro da Constituição, dentro das 4 linhas, respeitando democraticamente, e parece que o outro lado está querendo ultrapassar essas 4 linhas. Eu não sei se isso é uma provocação, ou está sendo uma perseguição, ou está sendo um fetiche, né? Porque pode ser um fetiche também, a gente não sabe, mas o que está muito claro é que um lado está respeitando a Constituição e o outro lado está ultrapassando os limites constitucionais. E quando a gente vê isso acontecendo no Brasil, há uma insegurança jurídica, há sim um desequilíbrio dos poderes, como todo mundo já sabe, mas acima de tudo, e o que parece ser um poder político. São pessoas ali, juízes, ministros que estão ali, que não foram eleitos e que estão ali parecendo que como se fossem eleitos, mandando e desmandando, criando leis e fazendo o que bem gostam de entender, de acordo com seus desejos e interesse. É o que está parecendo isso, mas a história ela está sendo contada, ela já está sendo escrita. Então, ou essa juristocracia ela se assume do jeito que ela é e fala que é juristocracia mesmo, para a gente poder começar a dizer para as pessoas, olha, aquela questão da separação dos 3 poderes que você aprendeu na faculdade, que tanta gente diz aqui, não existe mais. O que existe é um poder político acima desses poderes e que tem que ficar submisso a esse tipo de juristocracia. Então, está faltando clareza por parte, né, dos ministros e das pessoas para poderem explicar para o povo o que está acontecendo no Brasil. Perfeito. E aí, Caivano, quais são as suas impressões sobre essa situação específica? Olha só, Andréa, eu vou me permitir voltar só não é nem um passo, vou voltar alguns dedos do pé para trás para pegar uma frase que o Diogo falou aqui, ó, que o presidente é cidadão embora seja presidente. E isso, a nós aqui da bancada, vocês, nossa audiência bastante instruída, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim para eles. Eles querem transformar o presidente num prisioneiro institucional, adequado àquilo que, volto a repetir o que eu já disse, aquilo que eles determinam como normal. É por isso que a gente está vendo esses avanços, e aí já começa a resposta. Eu vou me permitir divergir um pouquinho do entendimento da Tamires, porque para mim não parece, não há mais a menor sombra de dúvidas. O que há é sim uma tirania togada, como bem diz aí, sempre repete isso o Diogo, sou fã dele, o acompanho no canal, então estamos juntos. Feita como é que fala isso, né? Jogadas essas pérolas aí, obviamente para desanuviar um pouco esse momento tenso, a questão é que isso chama-se Fishing Expedition, ou Fishing Spare, ou Spare Fishing, eles usam das duas formas. É você fazer uma pescaria e ver o que vai dar.
Joga a rede. Joga a rede, eu quero ver se eu consigo, usando aqui de novo as palavras do Diogo, se tem 2 As na mesma palavra. Não pode. Se tiver 3, então, eu vou pôr preso imediatamente. Então, a gente realmente não tem mais, como a própria Tamires disse, não existe equilíbrio, já há um evidente desequilíbrio, mas para mim isso já é usar de eufemismo. Não trata-se de desequilíbrio. Eles assumiram o protagonismo dentro do ordenamento brasileiro, ordenamento administrativo, diga-se, não é só jurídico. Eles estão no executivo, eles estão no legislativo e eles também estão no judiciário. Eu não vou ficar aqui tergiversando se, porque o Pacheco, porque Francisco, Cozido, não me importa. É um bando de canalhas que só pensam nos seus interesses e que tem problemas com o STF, e por isso não podem se opor. E em não podendo se opor, eles estão se opondo à vontade do povo brasileiro. E aí eu pergunto, até quando? Como eu sempre tenho dito nos meus programas, o globalismo sabe que perdeu. E essas pessoas atendem às pautas globalistas. É por isso que a pauta 2030 foi adiantada em 8 anos. Quem não percebeu isso não sabe em que ônibus está, não sabe qual o destino. E aí eu faço minhas as palavras do gato listrado de Alice. Qualquer lugar serve para quem não sabe onde quer chegar. Mas eu tenho certeza que você que está nos ouvindo sabe onde quer chegar, e é amanhã, nas urnas. Não deixe e convença aquele vagabundo do seu cunhado que diz que não vou votar porque não precisa, vou me abster. Não deixe ele se abster, ponha ele de pé, vista-o se for preciso, mas manda ele ir votar. Claro que é uma brincadeira, hein, gente? Doutor Caivano Pistola. Diogo. Raro, hein? É raro, hein? Você viu? Caivano está no clima de pré-eleição. Agora, Diogo, isso tudo que o Caivano falou é o famoso vai que cola, né? Nós temos visto isso, vimos agora com essa questão do ajudante de ordens do presidente, mas vimos em outras apreensões também, em que não haviam evidências ali, pelo menos foi o que a própria velha mídia disse, né? Que não haviam evidências, mas que, tem uma suspeita no ar. Vamos pegar tudo? Vai que a gente encontra alguma coisa. Evidências sozinhas já não sustentariam esse tipo de ação, né? Você precisa ter, como a Tamires bem colocou, o respeito ao sistema acusatório. Tem que ter a pessoa responsável lá, a PGR, quem está investigando, para avaliar as tais evidências e, se julgar necessário, pedir alguma coisa. Não é o próprio juiz que fala assim, nossa, eu estou pensando, o que eu vou fazer hoje? Já sei, vou achar uma evidência. Quebra lá o sigilo do cara. Porque sim, porque eu quero ver se tem uma evidência. Baseado em quê? Baseado em eu acho que tem que quebrar e acabou. Não, isso não existe. Né? Por quê? Porque eu quero. O porque eu quero é a típica resposta do ditador. Baseado em que lei? Na minha interpretação da lei. Mas de qual? Não interessa. Tanto não interessa que os despachos deles não têm lei. Pega o despacho do Luiz Felipe Salomão, que censurou este canal, que confiscou os recursos deste canal, não cita um artigo-lei. Eu li 16 vezes. Falei, bom, eu devo estar errado, né? Eu contei. Li 16 vezes. Falei, deve ter algum lampejo de lei aqui em algum lugar que eu não vi, embora ele não tenha citado. E não tem. Né? Então, esse é o ponto. Tá? Então, a lei não é mais referência no Brasil. Eu concordo com ambos nesse sentido. Eu acho que o que a Tamires deu, eu acho que vocês concordam, viu, o Caivano, que a Tamires deu aquele ar mais juridiquês, tal, aquela coisa mais bonita para falar. Foi técnico, mais técnico. Foi técnico, mas no fundo vocês falaram a mesma coisa. Mas o problema é o seguinte, antigamente eles rasgavam tecnicamente a Constituição. Então ele pegava um artigo constitucional, um artigo de lei, e para embasar o absurdo que ele queria fazer, ele citava o artigo e dizia o contrário do que o artigo diz. Como se fosse uma receita. Diz lá, coloca o macarrão na água fervendo. Aí ele vai e coloca um pneu em cima da mesa. Você fala, pois, não é o que está escrito lá. Não, eu entendo que macarrão e pneu têm as mesmas propriedades físicas. E eu entendo que aí o cozimento violaria princípios constitucionais e por isso eu decidi colocar apenas o pneu sobre a mesa, atendendo ao artigo constitucional que manda cozinhar o macarrão. É esse o caso, né? Uma análise bem esdrúxula, mas era assim antes. Pegava lá o artigo de lei, dava uma interpretação criativa, que era um nome bonito para dizer rasgar a Constituição, e era assim que eles faziam. De um tempo para cá, eles não se dão mais a esse trabalho. A imprensa teve que ser tão mau caráter, tão descaradamente conivente com a ditadura da toga, que agora eles nem precisam mais citar a lei, e não citam. Questione qual é, baseado em que ele quebrou o sigilo do ajudante de ordem do presidente da República. Isso é muito grave. Para você ter uma ideia da gravidade disso, você, cidadão comum, não precisa entender juridiquês, como bem os dois advogados brilhantemente disseram, questione-se se por acaso fosse quebrado o sigilo do ajudante de ordem do Macron. Pronto, vamos pegar o pior exemplo possível.
Macron. Nessas mesmas circunstâncias, igualzinho. Estava tudo bem? Não estava. Se quebrasse, sei lá, do Boris, ele nem é mais o primeiro-ministro, hein? Veja lá como é que aconteceria numa circunstância dessa. Então, veja, nós já passamos do tolerável. E quando você fala de que acabou a divisão dos poderes, vamos deixar um exemplo muito claro. A gente só fala das liberdades, e aí tem sempre aquele seu amigo canalha que aprova atrocidades porque é contra o inimigo político dele. Aí pode, né? Ele não sabe que ele está apontando arma para ele. Mas a gente mostra o que é a tal da violação dos 3 poderes. Você tem lá um decreto de armas que o presidente executivo fez. E o legislativo, na sua prerrogativa de derrubar, não derrubou, ou seja, concordou com o decreto. Aí vem o juiz em uma canetada e rasga todos os votos que você deu na eleição. Ele rasga todos os deputados, todos os senadores, o presidente, ou seja, todo mundo que representa você, e faz a vontade dele, porque sim. Isso é ditadura. Acabou a separação dos poderes. Você tem lá uma redução de impostos. Redução de impostos. Vida mais barata, cidadão, mais emprego. Aprovada pelos deputados, pelos senadores, sancionada pelo presidente, mas não vai aplicar porque o Alexandre não quer. Agora ele deixou, mas é porque ele não quer. Então, aí não pode. O Alexandre, o Barroso, sei lá, eles são todos iguais para mim. Então, aí ele vai lá e, numa canetada, rasga todos os seus votos. Essa é a tal da insegurança jurídica que a Tamiris está falando. Então, quando você diz que o Brasil vai ter 2 planos Marshall para o ano que vem, já está contratado. Plano Marshall, para quem não sabe, é o que reconstruiu a Europa depois da guerra. Nós já temos para o Brasil, para o ano que vem, 2, e está entrando mais. O Brasil é um oásis no meio da instabilidade global. Eu pergunto a você, você colocaria o seu dinheiro em um país que não tem regras? Em que a regra depende do desejo do autocrata da vez? Essa é a pergunta. Então, com essa instabilidade, o Brasil não progride. É por isso que eles não têm condições de derrubar. E aí, fechando, eu vejo essa análise, essa ação contra o ajudante de ordem, como mais uma provocação das que eu citei no comentário anterior. É para provocar a reação imediata. Eles têm um arcabouço de narrativas da mesma mídia descarada que ampara essa ditadura para dizer que o ditador é aquele único que não violou até agora a legislação. E tudo que eles precisam para validar, pelo menos por um tempinho, essa narrativa é uma reação imediata sobre algo que as pessoas não compreendem. Eles acham que as pessoas não compreendem o significado real dessa violação do ajudante de ordem. Então, se ele reage a isso como deveria, flagrante delito por abuso de autoridade, cadeia, é esse o caso. Se ele reage como deveria fazer, que é o que eles gostariam que ele fizesse, valida todo o discurso deles a respeito do presidente. E é isso que ele não vai fazer. Por isso que ele já falou antes do 7 de setembro, reforçou agora. Depois das eleições, trago todo mundo para as 4 linhas. Estou aguardando para uma semana depois de amanhã. Deixa eu aumentar, então, a lista de provocações, Diogo. O ministro Alexandre de Moraes disse, abre aspas, se causar tumulto por alegar que digitou um número na urna, mas outro apareceu, a ordem é prender. E aí eu quero saber o que vocês acham dessa declaração dos ministros. Hoje nós temos aqui 2 advogados e podem, inclusive, falar do ponto de vista jurídico desta fala do ministro, desta ameaça do ministro. Começar pela Tamiris. Deixa eu só trazer um ponto histórico aqui. Nem na época do nazismo, aquela fase nefasta da Alemanha, tinha um juiz inquisitor. Ali, quando as pessoas eram denunciadas que eram contra o nazismo, você passava por um Ministério Público e tinha uma investigaçãozinha. Porque eles sabiam que as pessoas denunciavam muitas vezes porque a outra pessoa era seu desafeto. Então, eles não condenavam de imediato. Então, a gente pega esse exemplo lá, desse período nefasto, e a gente olha para o Brasil hoje, que existe uma pessoa comandando uma só, sem nenhuma lei, sem um inquérito, que as pessoas muitas vezes não têm acesso para saber por que eu estou sendo acusada, e agora a gente vê que se tiver um número errado, você vai ser preso. Como assim? Da onde é que surgiu isso? Da cabeça de quem? De como a gente vai poder ver uma coisa que não é nossa, a gente não está, como cidadão, estamos teclando ali num número, está aparecendo outro, eu não vou poder chamar lá o xerife lá da Câmara, lá da urna, enfim, o juiz eleitoral? Como assim?
Então, assim, é uma questão inédita que a gente está vendo no país. Eu acho que dessa forma isso não vai funcionar, não vai ser bom, porque quando começarem, se acontecer isso, dessas urnas aparecerem um número diferente do seu, e as pessoas não denunciarem isso, vai ficar parecendo que o meu candidato, eu vou votar no candidato que escolheram para mim, e não o candidato que eu quero. Então, o que está por trás disso? Será que as urnas... Aqui fica uma questão, será que as urnas já estão batizadas? Né? Porque está muito estranho isso que está acontecendo no Brasil. Então, assim, isso levanta muitas dúvidas, muitas suspeitas, e é que a gente tem que ficar ligado. Eu acho que, como um eleitor se vê um número errado, pode chamar o delegado lá eleitoral, que lá tem um representante, e chamá-lo sim para poder falar: olha, esse número aqui está errado. E não ser ao contrário, não a pessoa ser presa por estar denunciando praticamente uma fraude, né? Uma fraude. Quando você coloca um número ali, não aparece o número do seu candidato, você é obrigada a votar em outra pessoa, isso para mim configura uma fraude na cara ali, você tem que sim chamar o juiz eleitoral. Isso não é questão de regimento interno ou de cabeça de ministro, a gente tem que seguir o que está na Constituição e na lei eleitoral. Então, o que eu sugiro que as pessoas façam é chame lá o delegado eleitoral e denuncie que aquele caso está passando por uma fraude e, se possível, vá à delegacia, registre um boletim de ocorrência, faça isso, para que você futuramente entre com a ação contra aí, o TSE, enfim, contra as pessoas aí que estão aí por trás dessa questão das urnas. Que absurdo, né? Enquanto a Tamires falava, Caivano, sobre o tribunal ali na Alemanha, eu me lembrei da Inquisição, que a gente sempre fala, né? Ai, a Inquisição. Bem, primeiro foram várias Inquisições. E durante a Inquisição, ou as Inquisições, as pessoas, elas tinham muita oportunidade de defesa, né? Então, quando a pessoa era acusada de heresia, ela era chamada, exposta àquilo ali, e ela tinha um ano para fazer a sua defesa, ou para assumir que ela, né, era uma herege para mudar de vida. Né? Então, assim, havia ali, nasceu ali o direito mesmo da defesa, né? Então a gente tem uma ideia distorcida dessa época. E é engraçado porque a gente tem os iluministros, né? Aqui, aqueles que usam o iluminismo para fazer um negócio diferente no Brasil e que não respeitam, né, esse direito de defesa do cidadão, enfim. Bom, eu não vou, já que me chamaram aí de Caivano Pistola no bloco anterior, eu vou tentar ser Fique à agora vontade. o espectador de Star Wars, né? Eu tô vendo aí a Guerra Intergaláctica. É mais uma obra de ficção científica do mesmo diretor, Alexander E. Moraes. Então ele está trazendo mais um episódio da série. Como bem lembrou a Tamires, o primeiro da série foi Crime na Galáxia de Orion pertence ao julgamento de Tófolis. Depois você teve o fato de que um parlamentar não pode se comunicar, então você tem o parlamento intergaláctico, não pode mais falar. E agora esse é só mais um. Você, se disser que o númerozinho não é o mesmo que os seus olhos viram, você é um mentiroso. E fique contente, você pagou ingresso para isso. Pegue sua pipoca, seu guaraná e acompanhe. É isso que você vai fazer? Não, como advogado eu tenho que dizer para você a verdade. E a verdade é, 2 pontos, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo. Entenda esse algo como absoluto, como qualquer coisa, se não em virtude de lei. Ou seja, para você fazer ou deixar de fazer qualquer coisa na sua vida, tem que ter uma lei, ok? Crime, vamos lá. Inciso 39 do mesmo artigo. Não há crime sem lei. Olha a lei aí de novo. Sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eles não podem te prender por você fazer o seu exercício de direito. Você está vendo o que está acontecendo. Se você tiver qualquer dúvida, aliás, é seu dever como cidadão dizer, olha, não condiz com o que eu apertei. E chame imediatamente, exija a presença de um policial militar. Eles estão instruídos, inclusive, para pegar o caso,
parar a votação naquela urna e levar a pessoa para a delegacia. Ótimo! Que sejam todos levados para a delegacia, inclusive presidente, mesário, a piscironha toda. É assim que se faz, é assim que se restabelece a ordem, porque não está escrito na nossa bandeira, gente, por mais que muitos aí tenham repetido isso, a exaustão, não está escrito independência ou morte, está escrito ordem e progresso. Ó, eu já ia falhando aqui, ordem e progresso. O progresso só se atinge com ordem só em virtude de lei. Ou a gente restabelece a legalidade nesse país, ou jamais a gente vai atingir o progresso. Isso depende de cada um de nós. Se acontecer, comunique. Chame um fiscal de algum partido. Faça exercer o seu direito. Diogo. O Caivano levou metade do meu comentário de sempre, né? Toda vez que tem a toga envolvida, a minha primeira pergunta é: qual é a lei? Porque eu já sei que para eles isso não tem o menor valor, né? O Estado Democrático de Direito não tem mais o direito, não tem quem garanta o democrático, só sobrou o Estado e, lamentavelmente, o que há de pior nele. Então a gente já sabe disso. Mas era a minha primeira pergunta. Obrigado, já respondeu. Qual é a lei que define o crime de apontar defeito nas urnas? Não existe. Olha, vou trazer aqui, já que o Caivano já ilustrou a primeira parte, eu vou trazer um exemplo. Aliás, antes tem mais uma pergunta. Eu quero aproveitar teu lance da lei e vou explorar você aqui, Caivano, no meu comentário. As pessoas podem ser presas durante as eleições, pelo que eu sei, só em flagrante delito de crime inafiançável, não é isso? Exato. Obrigado. Perfeito. Então, claro, a gente sabe que o crime que está de denunciar defeito nas urnas, vou falar em fraude, defeito nas urnas está descrito na lei número, e essa lei, sem número, claro, ela está entre os crimes inafiançáveis, conforme descrito lá em lugar nenhum. Então, pronto. Da lei, o crime nem existe, como é que ele pode ser inafiançável? Então, acabou, você não pode ser preso. Fim, acabou, né? Simples assim. Tô pagando para ver. Para prender cidadão. Sabe aquele motivo que eu disse que seria suficiente, irrefutável, para uma reposição imediata da lei da ordem? Prender cidadão inocente, porque a urna deu defeito, é um deles. Experimenta. Isso é lindo de ver. Bom, mas voltando aqui. Para as pessoas entenderem o tamanho da atrocidade. É o seguinte: eu vou te vender um celular de última geração com uma maçã mordida atrás. Ó, que beleza. Última geração, super aparelho celular. Só que ele não vai custar os 10 mil reais que ele custa no mercado, não. Ele vai custar o futuro do seu país, sua voz, sua liberdade, seu direito de ir e vir, seu emprego, o que seus filhos vão ler na escola, se você vai ter ou não remédio. Isso é o que vem no pacote. É o preço. É o preço a pagar. Eu vou te vender um super telefone desses de 10 mil reais. Só que se você disser que está com defeito, você vai preso. Se ele parar de funcionar, problema seu. Guarda para você, porque eu estou falando para você que funciona. Mesmo se ele tiver apagado, tela apagada. Mas você está mentindo. Porque eu mando na realidade. E na minha realidade, não importa se ele está funcionando ou não. Funcionar para mim não é atender o que você precisa. Funcionar para mim é atender o que eu preciso. E eu preciso que você cale a boca. É isso que nós estamos ouvindo. É como se você comprasse lá o seu aparelho mais caro e não pudesse reclamar de qualquer defeito que ele porventura tenha. Compre, sabendo que se você reclamar de um defeito, você vai preso. Quantos aparelhos eletrônicos você tem na sua casa de ultimíssima geração, caríssimos, e que dão defeito? Bateria de certos telefones muito caros costuma ter 1 ano de validade, 2. Depois vira telefone de parede. Custa caro. Enfim, e aí? Então, as maiores marcas, grandes investimentos em tecnologia, atualizações recorrentes mesmo, às vezes 2, 3 na mesma semana. Né? Então, esses grandes aparelhos podem falhar, mas as urnas eletrônicas não. Esses aparelhos vão te dar um prejuízo de 10, 12, 8, 5 mil, depende do aparelho, da marca. Mas esse que faz piriririm quando você acaba de votar, o prejuízo dele é para anos, décadas, talvez ele seja irreversível. E para esse prejuízo eles querem que você cale a boca. É esse o caso. É compreender do que nós estamos falando. É isso que está ali. E como os dois advogados brilhantemente colocaram, sem amparo da lei. Sem amparo da Constituição. Pior, violando a lei. Violando o seu direito de defender, o seu direito de escolher quem deve lhe garantir o direito. O que eles esqueceram e que não ampara essa ação. É esse o caso que nós estamos vivendo. Isso deixa claro o tamanho do problema do qual nós estamos nos libertando. Faltam poucas horas
para parir a liberdade no Brasil. Espero que você escolha bem quem vai cuidar dessa criança a partir do ano que vem. Porque, como toda criança, ela vem frágil e precisando de cuidados. Minha gente, essas coisas não acontecem de hoje. Já temos aí, já podemos dizer, há anos, né? Pelo menos 3 anos, se a gente não levar em consideração aquelas outras coisas estranhas, né? De um poder judiciário estar criando leis, como a questão de equiparar homofobia, racismo e outras cositas más. E o negócio está ficando tão feio que algumas pessoas começam a perceber. Ora, André, mas deveriam ter percebido lá atrás. Sim, perceber, deveriam, né? Mas não perceberam, estão percebendo agora. Então, por exemplo, esta semana nós tivemos o jornal The New York Times falando sobre os abusos de poder do Supremo. Tivemos também um grupo de advogados pedindo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral. E tivemos ainda um grupo de 130 delegados da Polícia Federal entrando com uma notícia crime contra o mesmo ministro por abuso de autoridade. Isso sem contar os inúmeros pedidos de impeachment, incluindo aquele que tem cerca de 3 milhões de assinaturas de cidadãos brasileiros contra o ministro. Gostaria de saber como é que vocês veem esta situação. Quantas pessoas se manifestando, algumas só agora, outras já há bastante tempo, mas nada acontece. Tamires. Vamos colocar o Eduardo Cunha para ser senador. Será que ele coloca a pauta da população, né, para jogo? Chama o Eduardo Cunha aqui, porque eu assisti uma entrevista dele, ele conhece de capa a capa o regimento interno do Congresso Nacional. Ele tem todo lá os seus erros, mas teve lá o seu acerto de ter colocado o impeachment da Dilma para jogo. Teve a coragem de fazer isso. Então, tem tantos anseios da população em relação ao impeachment, que é garantido pela Constituição, o seu artigo 53, e por que os seus senadores estão omissos nisso? Por que o Congresso Nacional está omisso nisso? Estão com o rabo preso em algum lugar? Seus senadores? A gente tem que pensar também que não é só votar só em um presidente, não. Tem que saber votar para deputado federal e para senador. Porque é eles ali que vão colocar as pautas de apelo da população. Então, isso já não é... Até o establishment, até o New York Times, que faz parte do establishment, está fazendo uma crítica, está fazendo uma crítica ao Supremo do Brasil. Até eles, assim, que são, né, muito democráticos, que fazem parte aí do mainstream, do Beautiful People, já está vendo o desequilíbrio que o Supremo está fazendo no Brasil e que está vendo, né, com grandes olhos que isso causa uma instabilidade. Não é só a questão dos 3 poderes, não, mas a questão de investimento. Como bem falou, acho que foi o deputado falou, que o candidato a deputado, falou que existe aí pessoas que querem investir no Brasil, querem investir aqui no Brasil, e estão aí esperando para ver o que acontece, né? Qual é quem que vai entrar, como é que o Supremo vai continuar interferindo nas pautas políticas do Executivo. Então, as pessoas estão receosas, não é só o brasileiro, não. Até os investidores que veem o Brasil como uma bola da vez e querem investir aqui, porque o seu Paulo Guedes, junto com o Executivo, conseguiu fazer uma economia, a nossa economia girar, e até nisso a gente fica travado em relação a essas pautas econômicas. Então, é tudo uma bola de neve, como a gente vê, né? E a gente vê que quando o establishment da mídia internacional fala, a gente tem que começar a ver que já está havendo também lá uma possível mudança, nem que seja um resquíciozinho, eles já estão meio que alerta e acordando em relação a isso, porque também existe o interesse do establishment lá de fora aqui dentro. Então, até para eles, estão vendo o perigo. Poxa, se eu quiser, né, investir aqui ou colocar uma pauta aqui, como é que a gente vai ser, como é que o Supremo vai lidar? A gente está vendo isso na Nicarágua. Na Nicarágua, lá, o ditador, lá no Executivo, ele está fechando igreja, ele falou para as grandes mídias saírem do país. Então, será que esse establishment internacional também está com medo que isso aconteça no Brasil? Mas que não vai vir da parte do Executivo, né? Pode vir da juristocracia.
Então, eles já estão se antecipando e se posicionando em relação a isso, porque já está ligando não só mais uma luz amarela, como eu vejo, mas eles já estão se atentando à luz vermelha que está acontecendo no Brasil. Ivano. Olha, eu vou pegar 2 pontos da Tamires aqui muito bem colocados. A luz vermelha já, né, como disse, muito bem lembrou o Diogo, já esteve acesa todos esses anos aí, né? É o prostíbulo. Quanto ao establishment, acho que ela tem razão, mas eu não acredito no New York Times, tá? Ele pertence a um grande grupo, um consórcio internacional da mídia mainstream. Ele não está interessado em discutir liberdades no Brasil. Ele estava interessado em abrir um debate para ver como é que isso ressoaria. É o que você falou no comentário anterior, André, é o tal do SPL, né? Ah, se pegar, legal. Porque dourou a pílula, foi para lá, foi para cá, a gente chama em juridiquês de tergiversar. Eu falo, não falo porra nenhuma e defendo os dois lados, tá tudo certo, fui salomônico, acabou a audiência. É isso. Foi o que o New York Times fez. Mas abriu uma brecha, e era isso que eles queriam. O Bernie Sanders subiu lá à tribuna e foi falar que se o presidente Bolsonaro não aceitar o resultado das urnas, os Estados Unidos têm que romper relações internacionais com o Brasil. Olha o quão sério isso se torna por um artigozinho de algum... Eu não sou o Caivano Pistola. Vamos para finalizar. Vai lá, aqui. Caivano. Eu quero ver os Estados Unidos desafiar o Brasil, virar as costas e falar assim: não compro mais de você. Será que nós vamos sentir tanto assim a sua falta? Meu queridão, tem um consumidor muito mais voraz do que você, verdadeiros gafanhotos, ávidos por comida e que vão pagar o preço que a gente quiser. Sabe por quê? Porque já tentaram, num passado bem recente, deixar nossa carne parada no porto. Sabe o que o governo brasileiro fez? Ah, você não quer? Putz, não se incomode, nem levante do seu sofá ou da sua poltrona de papai. Já estou resolvendo. Putin, você quer comprar essa carne? Quero, é agora. Obviamente que não demorou 2 horas e o Porto da China recepcionou a carne que estava parada no porto. É assim que se faz a coisa, pragmatismo, e o Brasil é muito bom nisso. Quer fechar as portas? Quer fechar o comércio? Vou fazer as palavras do Diogo no último comentário. Tô pagando para ver. E aí, Diogo, você também está pagando para ver? O Sanders tem a relevância de uma samambaia murcha, né? Mais ou menos como o Dória quando estava no governo de São Paulo, ou como era a dupla Alconhonho, né, do Congresso Nacional, é a mesma linha. O Rodrigo Maia, quando saiu da presidência da Câmara, não conseguia mais movimentar a compra de uma lata de refrigerante, né? Então, eu cantei essa pedra antes. Nesse caso aí eu vou puxar a sardinha, vou bancar o fanfarrão, vou estufar o peito. Cantei essa pedra do The New York Times, da mídia internacional, há pelo menos uns 7 meses. E cantei em detalhes. Eu detalhei exatamente qual seria a linha editorial da matéria. Está gravado. Eles fizeram exatamente o que eu disse que eles fariam. Isso aí ficou muito, muito evidente, essa mudança de posicionamento, e ela é proposital e tem tudo a ver com o que os colegas trouxeram. Isso ficou muito evidente com a cúpula das Américas. Quando o Biden, o mesmo Biden, que tentou transformar o Brasil num anão diplomático durante todo o seu mandato, ignorou a existência do Brasil, sempre que pôde, sempre fez a sua campanha batendo no governo brasileiro, batendo no presidente brasileiro, sobretudo, né, sempre alinhado com as agendas globalistas e tudo mais, teve que praticamente pedir de joelhos, só faltou ajoelhar no milho, vem Bolsonaro, vem, senão a cúpula das Américas não existe. E o presidente Bolsonaro foi, já falo sobre isso, segura esse ponto. E ele foi. Mas na mesma época que ele foi para a cúpula das Américas, curiosamente, veja, coincidência para mim não existe, ele é conspiração. Por coincidência, a CNN fez aqui no Brasil uma matéria sobre o ativismo judicial. Sobre um inquérito que tem uns 2 anos. Mas, de repente, eles acordaram justo quando teve a cúpula das Américas. Foi também nessa mesma semana que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos cobrou respostas do STF. A gente sabe quem comanda a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os Estados Unidos. O mesmo que implorou para ir na Cúpula das Américas, tudo nos mesmos dias. Mas é só coincidência. A Rede Globo fez uma matéria editorial nessa mesma semana sobre o ativismo da TOG. E não vamos esquecer do Metrópolis, sempre o garotinho de recados do STF, já que antecipa as suas ações, entregando as brigadas digitais. A milícia que o Alexandre finge que ainda está procurando. Pois é, o Metrópolis entregou para ele de bandeja a estrutura completa. Tudo na mesma semana. O que significa isso? Reposicionamento. E por quê?
Por que chamou o presidente para a Cúpula das Américas? Porque o Brasil não é a Nicarágua. O Brasil não é a Argentina. O Brasil alimenta o mundo. É 1,5 bilhão, não é o mundo todo. É sim. Porque quem não compra de nós diretamente só pode comprar de outro porque nós vendemos. Se a gente parar, cai a cadeia. Esse é o ponto. O Brasil já alimenta o mundo. E mais, em meio ao conflito, primeiro você tem a pobreza produtiva global intensificada com o Covid-19. Fechou os mercados internos do mundo inteiro e a Europa, que tinha uma dinâmica muito boa, fabrica baratinho na China e compra barato do Brasil. Fabrica baratinho na China com trabalho escravo e compra baratinho do Brasil comida batendo em agenda verde. Olha que coisa boa. Sobra dinheiro. Põe lá a previdência cara, pendurada, cheia de penduricalho. Para que produzir? Para que estrutura logística? Para que matéria-prima? Não precisa. Agora precisa. A China tinha uma bolha no mercado interno, porque não distribui riqueza, quebrou. Não é à toa que as cadeias produtivas da China estão paradas, cada hora buscando uma desculpa diferente para esconder o óbvio. Quebrou, não vende, mas está faltando coisa no mundo inteiro, pela incapacidade da China de manter as suas cadeias produtivas. E aí a produtividade da Europa moiou. Aí tem o risco na Ucrânia. E sabe aquele lance da comida? Então complicou mais. E aí a gente tem uma Europa em zona de instabilidade por conflito e pobreza produtiva, a Rússia diretamente envolvida no conflito, que é o eixo geopolítico da Eurásia, vamos assim dizer, e o segundo eixo geopolítico mais importante do mundo, os Estados Unidos, tem uma crise política sem precedentes e está diretamente envolvida no conflito com a Ucrânia. Ou seja, zona de instabilidade no hemisfério norte. Qual é o único país no mundo que tem matéria-prima, cadeia logística, mão de obra, capacidade ociosa produtiva e que, durante a pandemia, ao contrário do resto do mundo, investiu em infraestrutura? É por isso que o Guedes trouxe investimentos. E aí a insegurança jurídica, ela poderia impedir os investimentos. Mas veja, eles não estão esperando. Já tem 2 planos Marshall contratados. Eles não estão esperando. Indústrias de semicondutores já estão vindo para o Brasil. Eles não estão esperando. Já temos acordos para troca de tecnologia e expansão da exploração de novos minérios. Eles não estão esperando. E se eles estão colocando o dinheiro aqui é porque eles sabem que haverá estabilidade. O Brasil é imprescindível para o mercado financeiro. Está fora da zona de conflito, comercializa com todo mundo, é um lugar seguro para manter os recursos. Por isso não param de chegar recursos ao Brasil. O Brasil é imprescindível para manter o comércio na Europa. Não pode contar mais com a produção da China, não pode bater na gente na pauta verde, porque sem nós eles não comem. Com isso, o Brasil é essencial para manter o comércio, essencial para a retomada econômica, para reestruturar em alguns anos, talvez, parte da sua capacidade produtiva perdida nos últimos 15, 20 anos. Portanto, interesses produtivos e econômicos diretamente conectados ao Brasil. E os Estados Unidos do BID, claro que eles não vão fazer nada dessa natureza, e se fizer isso será rapidamente revogado, porque os Estados Unidos também vivem uma crise produtiva. Parte das empresas americanas, muito relevante, foi fabricar na China. Não é à toa que Detroit está desmoronada faz um tempinho, né? Todo mundo fabricando na China e os Estados Unidos, no português bem claro. Então, eles também precisam. Toda essa necessidade é o que faz com que o dinheiro, mesmo com a insegurança jurídica, entre no Brasil largamente e nos dê os indicadores. Toda essa necessidade encontra respaldo nas obras de infraestrutura que o governo fez, na manutenção do mercado interno que foi feito com Pronamp, redução fiscal, auxílio emergencial e o caramba 4. Resumindo, não há um cenário em que se permita que aconteça no Brasil o que aconteceu em outros países. De quebra, a gente ainda é o controle geopolítico da América do Sul. Os outros podem ser ditadura, lavar dinheiro e o caramba 4 para o mundo inteiro, porque nós não somos e a coisa fica equilibrada. Se o Brasil cair, a América do Sul vira a África e o mundo não sobreviveria a isso. Enfim, não vou estender, senão vou falar pelos cotovelos, mas resumidamente eu não vejo caminho aí para a gente tomar esse chablau, não. Muito pelo contrário. Eu estou vendo que essa insegurança jurídica e ações dessa natureza só planificam, só tornam mais seguras as possibilidades de reposição da lei da ordem tão necessárias para a continuidade do nosso crescimento econômico. O que eu vejo, só para acrescentar, o que eu vejo é um conflito de interesses entre o Foro de São Paulo e entre essa questão da ordem globalista. Como bem o Diego colocou, é bom que mantenha essa dinâmica, essa ordem, essa infraestrutura no país para esse grupo globalista, mas também existe outro grupo que é do Foro de São Paulo, né, que a gente sabe que aparelhou as instituições e que também demandam lá os seus jogos de interesse. Então, o que pode estar havendo é um conflito de interesse em relação a isso, que pode muito bem se unir, mas que também podem se chocar em um devido momento. Então, quando eu vejo o establishment do New York Times fazendo essa crítica, e eu vejo que eles fazem uma crítica não ao Supremo em si, mas ao Foro de São Paulo também, que está aí
dominando as instituições. É exatamente esse o ponto, Tamires. Foi bom você ter trazido, porque eu falei pelos cotovelos e não concluí o ponto fundamental. Você tem razão. É exatamente esse o ponto. Eles precisam se reposicionar. Veja, para uma estrutura dessa, isso aí são ferramentas. O Foro de São Paulo é uma ferramenta. A mídia mainstream é uma ferramenta. São ferramentas que têm propósitos. Quando uma ferramenta perde o propósito, ela perde a utilidade, abandona. Eu vejo um abandono na agenda do Foro de São Paulo. Ele perdeu o propósito. Ele perdeu a capacidade de controle e transformação social que ele já teve no passado. Eu vejo um reposicionamento da mídia para um momento que eles não podem evitar. Se todos os interesses convergem para a reposição da lei da ordem no Brasil, para manter a estabilidade produtiva, quem não estiver alinhado com essa agenda está fora do jogo. Então, o que eu vejo, esse reposicionamento, eles sabem que isso é inevitável. Então, como se preparar para o inevitável? Bom, bate nos dois. Por isso que eu tenho essa pedra. Lá na frente, eles vão apontar o ativismo judicial, o exagero da toga, vão restringir a poucos atores. Pode ver que todo mundo só fala do Alexandre, ele não fez nada disso sozinho. Tudo teve assinatura de todos os outros, ou quase tudo. Teve anuência de todos os outros. Isola o personagem, aponta o ativismo, mas também bate no governo Bolsonaro como autoritário para evitar que isso aconteça, para não perder. Perde os anéis, salvam-se os dedos. É mais ou menos essa a estrutura. Eles sabem que é inevitável. Então vamos controlar. Já que eu não posso evitar a ação, vamos pelo menos delimitar a ação aonde me interessa. Vamos recuperar, vamos manter parte da nossa voz. É por isso que a mídia começa a apontar para eles. Porque eles sabem que é inevitável e para permanecer na zona de influência, eles precisam de reposicionamento. Por isso que eu antecipei com meses que eles fariam isso. Bateriam no ativismo e, ao mesmo tempo, bateriam no presidente. Mantém a semente do desgaste no futuro, se reposiciona de forma confortável no presente. A mídia lá fora fez isso e parte da mídia aqui também já fez. Vamos então, meus queridos, virando aqui a nossa pauta, vamos para outro personagem, né? Ou outros personagens. IPEC e Datafolha se recusaram a fazer pesquisa de boca de urna, algo que sempre teve, é praticamente uma tradição, né? Eleição tem boca de urna. E aí a gente fica se perguntando, né? Por que será que eles não querem fazer? Será que passa pela cabeça da esquerda colocar o Lula na marra, lá no Palácio do Planalto? Né? E claro, quero saber a opinião de vocês sobre essa questão das pesquisas, fazer um apanhado aí de repente sobre as pesquisas aí durante esse ano de 2022. Até antes um pouquinho, né, já que eles começaram as pesquisas eleitorais para este ano, ali em 2021, já começaram a apertar. Tamires. A gente sempre tinha que botar aquele vídeo do, acho que era um ex-deputado, falando sobre a questão da compra de pesquisas. Ele comparando. É o Requião, né, Requião? Falando da compra de pesquisa, falando na cara dura, como você vai no açougue e compra uma carne. Você compra essas pesquisas. Então, ali a gente já vê a manipulação de quem dá mais, né? Vamos comparar aqui, vamos fazer aqui, quem é a favor do Lula aqui? Vamos lá negociar com um instituto de pesquisa para a gente sair na frente. Por quê? Existia no Brasil aquela ideia de que eu não vou votar nesse candidato aqui não, porque ele não vai ganhar, então vou votar no que está ganhando. Então, assim, eles conseguiam manipular as pessoas. Aí agora surgiu as redes sociais, surgiu essa questão da gente ver, né, as ruas falando, as pessoas saíram do sofá e começaram a se mobilizar, e aí as pessoas começam assim, não, tem alguma coisa errada. A pesquisa está dando que o gatuno de 9 dedos lá vai ganhar em primeiro lugar, mas as ruas estão dizendo o contrário. Então, aquele senso de que as pessoas tinham de que vou votar em quem está ganhando, não tem mais, já foi, não tem mais, não, totalidade não, ainda as pessoas acreditam, mas ainda existe essa crítica. Não, peraí, não vou mais cair nessa. O Instituto de Pesquisa está dando o primeiro turno, mas as urnas as ruas estão falando ao contrário. Então, isso foi muito bom para ampliar o imaginário e a mente dos brasileiros, porque existe um livro da Noelle Neumann, que ela fala sobre a espiral do silêncio. Então, ela fez esse livro justamente dizendo isso, que as pessoas elas tinham medo de falar em quem iam votar, porque não era o candidato da maioria. Então, as pessoas entravam nessa espiral do silêncio e ficavam quietas.
Hoje não. Hoje a gente vê as pessoas se manifestando, hoje a gente vê um barulho das ruas, mas as pesquisas continuam mantendo aquela mesma tradiçãozinha, pensando que vai manipular e vai enganar as pessoas, a grande parte das pessoas. Mas quando a gente vê que há um descrédito por parte da população, da maior parte da população, em relação a essas pesquisas. Hoje você pergunta para uma pessoa assim, você acredita nessa pesquisa? Aí um olha para a cara do outro, quem acredita em pesquisa? Tipo assim, cara, eu não sou mais manipulado, não. Hoje a gente já vê isso, né? Quem acredita é um otário, vamos dizer assim, entendeu? Quando antigamente não existia isso. A pessoa ela votava em quem estava ganhando. Hoje você já vê que a pessoa se sente um inteligentinho em relação às pesquisas, que as pesquisas são manipuláveis e a pessoa é inteligentinha porque não cai mais nessas pesquisas aí de IPEC, BOP, seja lá o que for. E aí, Caivano? Agora foi a Tamires, né? Como disse o Diogo aquela hora de mim, agora foi a Tamires que já comeu 75% do que eu ia dizer. Eu ia lembrar justamente aquele vídeo do Requião em que ele diz: você quer comprar carne, vai ao açougue, quer comprar peixe, vai à peixaria. Agora, você quer comprar uma pesquisa? Vai no Instituto de Pesquisa, que é baratinho, é batata. Na verdade não é batata, batata você vai no sacolão. As pesquisas dizem exatamente o que a Tamires explicou com propriedade, não servem para muito mais coisa, estão tentando enganar a opinião pública, isso já é óbvio, é só você comparar a realidade e a ficção. A pesquisa eleitoral é a ficção e a realidade são os vídeos que você encontra na internet do presidente Jair Bolsonaro em qualquer manifestação de rua que ele vai fazer. Aliás, não precisa nem ser uma manifestação, é uma aparição. Eu vou falar para vocês, eu fui até a terra da Andréia só para encontrar o presidente. Entre outras coisas que eu fui fazer, eu acordei 5 horas da manhã e fui lá no cercadinho, porque eu queria ver o presidente. E tive a graça de, naquele dia, ter um grupo pequeno e fui atendido lá na piscina. Fiquem com inveja. Convidou até para a gente pôr uma sunga e dar umas braçadas. Mentira, ele não entra, obviamente, eu estou aumentando, não estou inventando. A questão que se impõe é essa, eles inventam uma série de circunstâncias para justificar o injustificável. Basta você dar um Google aí simples para ver pessoas que entrevistam outras pessoas na rua, ou ao menos deveriam entrevistar qualquer pessoa, escolhendo as pessoas. Alguém se oferecendo e a pessoa dizendo, não, você não. Por quê? O Instituto de Pesquisa agora escolhe, ele olha na cara e escolhe, então eu não sirvo para ser entrevistado. É isso. É uma discriminação a quem tem uma opinião diferente? É verdade. Está alinhado ao que está dizendo algumas entidades do judiciário, verdadeiros tribunais da verdade. Perfeito. E aí, Diogo, sua leitura sobre tudo isso? Bom, Caivano, vou fazer uma correção aqui. Pensylvânia, você falou que era sacolão, não é sacolão não, é Instituto de Verduras. Porque essa é a lojinha de pesquisa, Instituto de Pesquisa, loja de verdura, Instituto de Verdura. Começar a usar o nome, né? Eles estão criando um conceito novo, né? Então você não vai mais no supermercado, você vai no Instituto de Produtos Alimentícios. A gente faz isso. Que é esse o caso, são empresas privadas. Quem paga a conta escolhe o prato. É por isso que eu chamo de prostitutos de pesquisa. É mais adequado para o caso. Tem gente que compra pesquisa, tem gente que compra resultado. E tem gente que não precisa comprar nada disso. O que vocês trouxeram aqui é o fato. Se você parar para olhar historicamente, era muito fácil, né? Bastava a televisão, a mídia, era dona do pensamento social, você sabia o que a sociedade aceitava ou não, com base nas novelas, nos artistas, nas minisséries. Para saber se a sociedade aprova, deixa eu ver o que apareceu na Globo. Tá vendo? Isso aí é legal. Eu não acho, mas todo mundo acha, né? Então é. Aí quando eu vou conversar com você sobre isso, eu falo, e aí, o que você acha de tal coisa? Você também não acha. Aí você fala assim, a novela disse que é legal. É legal, acho que é legal. Aí eu ouço, putz, a novela tem razão. Se ele acha que é legal, então todo mundo acha. Eu também acho legal. Nenhum dos dois acha. Espiral de silêncio, só para exemplificar. Era esse o caso. Então quando você tinha isso na mão, e outra, a janela para o mundo era o Jornal Nacional. Você chegava à noite, depois de trabalhar o dia inteiro, e via o cara falar lá para você o que aconteceu no dia. Hoje tivemos manifestação no Largo do Aruche. Olha só, não sei se foi, se eu não me engano, foi 1º de maio. A Rede Globo ignorou a Paulista lotada. Eu sei que estava lotada porque eu estava lá no carro de som. Cheia. Enquanto isso, tinha meia
meia Kombi, meia Kombi, no Anhangabaú. Eles mostraram a meia Kombi no Anhangabaú, naquela imagem que você vê a espinha do sujeito, né, porque se abrir não tem como, e ignoraram a Paulista lotada. Todo mundo soube que a Paulista estava lotada. Por quê? Porque existe a internet. A internet está no país inteiro. E quem não tem acesso direto à internet tem acesso indireto. Então a informação chega. Esse é o ponto. E esse tipo de ação tira a credibilidade e tira o poder de distorção social. Mas o que isso tem a ver com pesquisa? Tem tudo a ver. As mecânicas da pesquisa para mudar a percepção do indivíduo. Veja, as pesquisas nunca precisaram interferir no seu voto. Elas só precisavam convencer você de que ela era capaz de interferir na decisão de voto dos outros. Porque a sua visão sobre os outros era o que a TV te dava. Não necessariamente as estratégias de pesquisa em algum momento tenham de fato funcionado. Pergunto a você que está assistindo aí agora, quantas vezes você que está assistindo, tomou a sua decisão por causa de pesquisa? Esse é o ponto. E quantas vezes você tomou a sua decisão pela sua percepção de como os outros votariam por causa da pesquisa? É aí que está o pulo do gato. Só que quando eles perderam o controle do pensamento social e da própria realidade, porque a internet rompeu esse lacre, eles perderam a eficácia da velha mecânica. Mas mantiveram as mesmas estratégias. Eu acho até que a candidatura do Lula não existe como força eleitoral. Ele não é o cara que tem poder de movimentar votos para si, mas ele tem um poder de rejeição. A rejeição ao Lula é um fator de distorção da percepção eleitoral. E foi para isso que a pesquisa trabalhou desde o início. Colocou o Lula como candidato, nem era para ele terminar essa candidatura. Colocou o Lula como candidato, ele até ameaçou sair algumas vezes. Colocou o Lula como candidato para trazer um terceiro candidato. A ideia era essa. Põe lá o Lula e o Bolsonaro brigando em primeiro, tanto faz a ordem dos tratores, não altera muito o viaduto, mas é bom deixar o Lula mais na frente, que assim as pessoas ficam com medo dele voltar. É o medo do Lula voltar. Aí põe lá o terceiro candidato, velha tática de pesquisas. Põe lá um terceiro candidato que está em terceiro colocado, no geral, mas no segundo turno ele ganha do Lula. Porque aí você tem que criar no cidadão a percepção seguinte, mesmo que isso não aconteça, mas o cidadão tem que acreditar que isso vai acontecer em massa. Olha, eu gosto do Bolsonaro, mas eu não vou correr o risco do Lula, não. Eu vou votar no equilibradinho. Era essa a ideia. É por isso que o Alckmin vira vice do Lula. É para unir percepção de forças antagônicas e criar uma força centralizada em torno de uma candidatura que, obviamente, não era dele, que, obviamente, não era do Moro, que, obviamente, não era do Ciro e a escavadeira da paz dos Ferreira Gomes. A gente já sabia disso. Só que nenhum terceiro candidato emplacou. Essa é a real. Nem o nulo e branco, que tentaram também usar o Chile como base. Olha, agora vai ser nulo e branco, hein? Na polarização vai ser nulo e branco. Não colou. Não colou, porque você enxerga a opinião do outro no Facebook, no WhatsApp. Você vê o que o outro fala. E quem não vê, conversa com quem vê. A informação chega. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas sempre chega. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas chega. Então o que aconteceu? Eles perderam essa eficácia. Agora o Lula permanece candidato com um propósito apenas. Essa eleição de amanhã, para eles, não é para o executivo. Não vejo dessa forma. Inclusive, as movimentações partidárias desde o ano passado não são para isso. Os principais ícones anti-governo estão se colocando para cargos menores, porque eles precisam ter presença no legislativo. Já sabe que o executivo, pelos interesses todos que nós falamos, não é mais um bem tangível. Já sabe que o executivo, pelo que se vê nas ruas, em todos os indicadores de massa, não é mais um bem tangível. Eles estão de olho no legislativo. Agora, não dá para justificar proporção relevante anti-governo no legislativo se ele tiver 80% dos votos, 75% dos votos, como é que faz? Como é que você pode ter 75% dos votos no Bolsonaro no país e ter metade da Câmara inimiga? Não dá. Para você poder fazer essa proporção, você tem que fabricar a existência política de quem não existe mais. O Lula não tem 12%. Mas aí você põe o pool de pesquisa. Para isso que o pool de pesquisas está aí. Provocar em você, pela fraude ou não, o medo do retorno do Lula. Para que você aceite a existência política do Lula. Então, duas colocam o Lula muito na frente, Ibope e Datafolha já não tem mais credibilidade nenhuma para preservar mesmo, pode mentir bastante. E as outras colocam o Bolsonaro na frente, mas criam uma existência de 30% que o Lula não tem mais. Mas o Lula sempre teve 30% dos votos. Quantos ex-petistas você que está me ouvindo agora conhece? Aposto que vários. Então como é que ele tem os mesmos 30%? Simples assim. Então fabrica-se a existência dele, porque a existência dele no cenário nacional valida a proporção do antigoverno na Câmara para atrapalhar depois de 2023. O foco do sistema nessas eleições é no legislativo.
claramente. E nós temos que fazer o nosso papel de ir lá amanhã, votar e vai com a amarelinha. Vai com a amarelinha. Já que não deu para imprimir o voto no papel, vamos imprimir em carne. Imprime teu voto, vai com a amarelinha. Enfim. Vamos lá, meus queridos. Ainda sobre esta questão que, enfim, mexeu com os nervos dos brasileiros, vamos combinar, né? Nesses últimos 3 anos, porque desde o início do mandato do presidente Bolsonaro ele fala sobre a questão das maquininhas, as maquininhas mágicas. Nós temos, então, uma auditoria do Partido Liberal, partido do presidente, né, o PL. E a auditoria das urnas do PL afirma que o relatório de autoavaliação do tribunal em 2021, tribunal, no caso, o TSE, apresentou 7 notas 0, dadas pelos próprios servidores do TSE. Então, os servidores do TSE deram 7 notas 0 nessa autoavaliação, né? O texto diz ainda que o TSE satisfaz plenamente apenas 5% dos requisitos para atender à certificação por norma de segurança da ABNT. O texto também diz que foram 24 itens identificados como falhas quando confrontados com a Constituição Federal, leis, resoluções, normas técnicas e boas práticas, entre outras irregularidades, destaca o texto. Sobre o relatório, o tribunal afirmou que ele é falso, esse relatório do PL, né, esse relatório de auditoria do PL, o Tribunal Superior Eleitoral disse que ele é falso e mentiroso. Quero saber o que vocês têm a dizer sobre esse episódio e, nesse contexto, já encaixa aí a participação das Forças Armadas, essa participação mais efetiva das Forças Armadas nessa eleição. Vou começar pela Tamires. Ao meu ver, as Forças Armadas elas podem fiscalizar, mas não vai entrar na urna. A questão ali a gente não pode nem falar esse nome, né? Não conseguir nem entrar lá na máquina, né? Não pode nem mais conseguir entrar ali, mas eles vão ficar ali tentando ajudar, enfim. Mas o que a gente tem que ver é que saem relatórios e mais relatórios. A gente só tem provas, né? Acontecendo, sendo que tem um órgão máximo. Esse órgão máximo, chamado TSE, é que ele vai dizer o que é certo e o que é errado. E a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Esse é o grande problema. Porque o PL pode fazer diversos relatórios, trazer testemunhas, pessoas próprias que trabalham dentro ali do sistema, dentro do TSE, que não vai adiantar muita coisa. Quem vai decidir é quem tá lá na ponta. Então, eu acho importante o PL fazer essas documentações, colocar essas documentações, para que no futuro possa sim ser investigado. Até porque há trocas, né, de ministros ali, há troca de pessoas, não são eternos. Pode acontecer algo, eles não vão ficar ali o tempo inteiro, mas que deixe guardado, para que um futuro próximo isso possa ser reaberto, possa ser investigado. Porque essa questão ela vai sempre voltar à tona. Não vai ser só nessa eleição, vai ser nas próximas e em outras que vierem. Porque isso a gente tem que. Sempre foi até falado pelo professor Lopes Carvalho, o próprio Felipe Jimenez, que é um atuante, um ativista nessa questão, ele sempre coloca lá nas suas postagens do Twitter, né, que as Forças Armadas ali não vão adiantar muita coisa. Enfim, mas o que está ali é que tem que ver o sistema que está dentro ali regendo toda essa grande orquestra aí do TSE. Então, o que eu vejo é que tem que produzir provas, né? No direito a gente tem que ter provas, que essas provas têm que ser guardadas para que no futuro próximo elas possam ser analisadas. E aí, Caivano, qual a sua leitura sobre tudo isso? Concordo com a Tamires, mas eu acompanhei um pouco mais isso alguns meses atrás, fiz um programa também a respeito disso, e posso atestar aqui, sem medo de errar, que não é mentira, né? Essa avaliação, esse laudo do PL, foi contratada uma empresa para fazer essa avaliação, e ela testou exatamente o que o TSE já confessou, acho que uns 3 meses atrás, justamente na negociação com
as Forças Armadas, que bem colocou aí a questão a Tamires, eles foram convidados, né? Tem gente aí, especialistas em vários jornais da mídia mainstream, uma até que, olha, tá batendo recorde de audiência e se dizendo de direita. Ó, não caia nesse engodo não, viu? Dá bastante ênfase para comentarista esquerdista. Não sei se você já percebeu isso, ele sempre fala por último, né? Bom, vamos voltar aqui. O sarcófago mumificador da vontade popular, o Samovop, já que não pode usar outro nome, ele apresenta uma série de falhas, e o próprio TSE disse, o que justifica essa 7 nota 0, de 12 questões avaliadas pelas investigações feitas a várias mãos por técnicos das Forças Armadas, acompanhado dos técnicos do TSE, acompanhados dos técnicos do TCU, acompanhados dos técnicos da Unicamp, acompanhados dos técnicos da USP, um bando de esquerdista com as Forças Armadas. Acho que assim eu dou uma resumida para ficar mais fácil. Já ratificaram que em 7 de 12 procedimentos o TSE não faz nenhum tipo de acompanhamento. Não sou eu que estou falando, eles disseram isso. É só voltar lá atrás e pegar o documento. Foi quando as Forças Armadas disseram, olha, então tá aqui, eu tenho essa série aqui de sugestões para que sejam atendidas, para que a gente minimamente cumpra essas falhas e sane-as, ao menos em tese. Outra questão que o PL atacou muito forte nesse laudo é a questão da rastreabilidade de quem entrar para mexer posteriormente nos códigos-fonte, porque não deixa rastro. Não é bem verdade. Rastro sempre existe na internet quando se trata de programação. Sempre. Porque para entrar numa máquina, para acessar um software, tem que ter um acesso. Tem que ter, com perdão do pleonasmo abusivo aí do meu presidente Jair Messias Bolsonaro, que sempre fala, pleonasmo abusivo, ó. Tem que ter acesso para você poder ter o acesso. Ou seja, você tem que ir lá codificar. Tem uma senha, tem um código de alguém que tem essa possibilidade. Caso contrário, ninguém entra. Então, esses meandros precisam ser efetivamente discutidos. Agora, eu duvido, num julgamento, alguém dizer que esse laudo agora apresentado pelo PL é mentira. Ei, Diogo, o que você achou? É engraçado, né? Vamos pegar uma analogia para as pessoas entenderem. Eu trouxe aqui as minhas opiniões, como enxergo o que acontece. E quando eu faço isso, geralmente meu comentário é extenso, porque eu procuro trazer todas as bases do que eu estou dizendo. Eu exponho as vísceras da minha opinião para que você possa avaliar todos os embasamentos do meu critério. Às vezes até de forma detalhada demais, chata demais. Mas para ser transparente. Porque se a pessoa quiser discordar de mim, ela deve fazer isso, e é assim que a gente cresce em opinião, ela vai ter a oportunidade de mostrar em que ponto exatamente ela discorda. Diogo, você está errado sobre o The New York Times. Pô, legal, por quê? Eu expus todos os motivos pelos quais enxergo isso. Me mostre qual é o motivo que está errado, para que eu possa atualizar o meu raciocínio. Talvez você, de fato, tenha razão. Se a pessoa simplesmente disser porque sim, fala mais sobre quem está errado. Eu ou a pessoa que me contrariou. O PL fez um documento de várias páginas com descrições técnicas e lógicas das vulnerabilidades. O TSE disse que é mentira. E aí ele disse, é mentira por quê? Porque sim. Pronto. A gente já sabe quem é que está mentindo. É esse o ponto. Debate não se faz porque sim, porque eu conheço, porque eu me formei, porque eu li, porque eu caminhei na Lua. Você tem que pegar o mérito específico e usar todo o conhecimento que você teve se formando, caminhando na Lua, ou seja lá onde for, e embasar com fatos na realidade e mostrar por que aquela posição está errada. Imagine para uma posição técnica. É um laudo técnico. Então, quando o TSE diz que é mentira, e o único argumento que ele tem para dizer que é mentira é a empáfia do seu currículo, isso diz mais sobre ele do que sobre o laudo. Com relação às Forças Armadas e a sua participação, olha, nós temos nas Forças Armadas o ITA, para quem esqueceu. Só o ITA. Eu duvido que as dúvidas lógicas que todos nós colocamos, e nós não somos do ITA, que o pessoal do ITA não tenha visto. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a inexistência lógica do voto. Não vou falar agora, para quem quiser saber mais,
pode dar um pulo depois no meu canal, eu falo sobre isso. A inexistência lógica do voto. Em termos lógicos, você não consegue achar o voto, né? Você não tem um registro externo fixo e você não tem conhecimento de nenhuma informação que está no voto para que você possa identificá-lo. Portanto, do ponto de vista individual, conceito lógico, ele não existe. Então, se eu enxergo isso e as possíveis soluções para essa, né, vulnerabilidade, o pessoal do ITA não vê. Veja que grande parte dos itens que estão no laudo do PL, que o Caivano acabou de citar, já estavam em algumas das sugestões das Forças Armadas. Então, como eu enxergo isso? Não basta ter o truque. Para ela funcionar como uma mágica, ninguém pode conhecer o truque. Será que as Forças Armadas não conhecem o truque? Será que as sugestões não foram para registrar informações que talvez eles não tenham divulgado? Será que esse laudo não reforça parte dessas informações, corroborando com o que disse a Tamires? Será que o registro não é o mais relevante para o momento? Será que não basta conhecer a possibilidade de fraude? Será que não é preciso o flagrante? Eu não sei. O que eu sei é que eu não tenho motivos para desconfiar das Forças Armadas, não tenho motivos para desconfiar do presidente e da sua tranquilidade. Reparem na tranquilidade do presidente Bolsonaro. Estamos a um dia do pleito e ele está tranquilo. Tem lá os seus momentos de passionalidade pelas provocações, mas com relação ao resultado das eleições, sempre tranquilo e com seu discurso republicano. Então eu acho que é provável que nós não saibamos tudo que as Forças Armadas possivelmente sabem. E acho que isso pode ser estratégico. E acho que o sistema está pensando assim. E para não ficar no acho, como eu sempre digo que trago elementos concretos, se eles realmente tivessem com uma possível fraude garantida, se realmente as Forças Armadas não tivessem feito nada, se esse relatório não tivesse peso nenhum, e se as pesquisas fossem suficientes, eles estariam tão desesperados? Eles estariam tentando virar voto na internet? Se eles estivessem realmente tão tranquilos, precisariam fazer tantas provocações jurídicas? Não seria mais inteligente, mais coerente, baixar o tom? Tá tranquilo, vai reeleger, vai trocar a presidência mesmo. Fica quietinho, não faz barulho, não dá motivo nem argumento para todo mundo dizer que você fraudou, pelo contrário, atende lá o que o cara pediu. Para que preocupação? Tá dominado. Não é o que a gente vê. A gente vê provocações jurídicas, uma atrás da outra. Qual é o efeito prático de impedir o presidente de usar a imagem de Londres na sua campanha? Passou aí, eu não comentei, mas cabe agora. Qual é o efeito prático? Alguém deixou de ver as imagens por causa disso? Não tem efeito prático nenhum. Por que tomar ações que não têm efeito prático? Proibiu ele de fazer lives na sua residência oficial. Ele alugou uma kitnet. E aí? Que impacto teve? Qual é o impacto real disso? Isso mostra parcialidade. Vocês acham que é sem querer? Você não acreditaria na viabilidade da fraude sem elementos que corroborassem com isso. Demonstrar parcialidade é uma forma de distorcer a percepção social. Porque eles precisam que você tenha medo da eleição do Lula. Porque o medo da eleição do Lula justifica a sua porcentagem relevante e a sua porcentagem relevante, ainda que ele perca, justifica a maioria no legislativo. Volto para validar a mesma posição de antes. E é o que nós estamos vendo agora mais uma vez. Simples assim. Enfim. Obrigada, Diogo. Bem, meus caros, nós entrevistamos aqui o jornalista Paulo Figueiredo e ele comentou que a corrupção do PT tinha o objetivo de subverter o funcionamento das repúblicas, comprar deputados, financiar campanhas, colocar juízes ativistas na Suprema Corte. Era um projeto de destruição do funcionamento da República. Abre aspas. O que aconteceu no Brasil durante o governo do PT não foi a corrupção do Sérgio Cabral ou, eventualmente, do Eduardo Cunha, essa corrupção que rouba para se enriquecer. A corrupção do governo do PT tinha um objetivo muito maior: subverter o funcionamento das repúblicas, comprar deputados, financiar campanhas, colocar juízes e ativistas na Suprema Corte. Era um projeto de destruição do funcionamento da República. Esse processo foi comprovado não só pelos processos judiciais, mas pela exposição dos fatos que são inegáveis. Bem, diante destas afirmações do Paulo Figueiredo, eu pergunto para vocês o que representaria, vamos pensar numa hipótese, de o Lula voltar ao poder no Brasil. Tamires.
Ele vai terminar o que ele não conseguiu, né? Porque tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. E o Lula já está dizendo que vai fazer. Regulamentar a mídia, fechar clube de tiro. Ele só não falou uma coisa que eu ainda não escutei. Se vocês já escutaram, por favor, me digam. De fazer o que o Hugo Chávez fez, mudar a Constituição. Colocaram um mandato ad eterno. Então, o que eu vejo é que ele vai mexer em tudo. E o que a gente tem que, eu sempre falo isso, que existe as atas do partido, que é o que realmente eles vão fazer, que são as discussões internas, e o que é o projeto de governo, que ele não mostrou também, não sei porquê, né? Agora também está com medo de mostrar o projeto de governo, que é lá aquelas coisas, acabar com a fome, social, aquelas coisas bonitinhas lá que eles gostam de florear, quando na verdade isso ali é só para entulhar a cabeça do povo brasileiro. Quando na verdade o projeto do PT é tomada de poder. Isso é claro. Tanto que tem até o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Vocês acham que o Lula roubou para pegar comprar carro de luxo, para andar de jatinho, tomar um vinho caro? Não. Ele roubou, ele pegou o dinheiro justamente para mandar para Cuba, para Venezuela, porque o Partido Comunista já estava falido. Então, ele usou o dinheiro do Brasil para poder financiar as outras ditaduras, e justamente para manter o projeto de poder em outros lugares, não só no Brasil, porque vamos lembrar aqui que é a América Latina inteira. Eles têm que tomar tudo. O projeto do Foro de São Paulo é tomar tudo. Então, tem muitos partidos envolvidos. É partido envolvido e justamente com essa estratégia do Antônio Gramsci de ocupar os espaços. E foi isso que a gente viu durante muito tempo. E o Foro de São Paulo foi feito lá, junto com o seu Fidel Castro, vamos lembrar aqui, em Cuba, e que em 1990 veio para o Brasil. Feito lá em São Paulo, por isso que virou Foro de São Paulo. E isso deu resultado. Tanto que o PT conseguiu se infiltrar e conseguiu acabar com o país. Só que com aquelas propagandas todas, falando que fez o bem para o país, e quando, na verdade, devastou o Brasil. A gente vê hoje lucros nos Correios, o presidente Bolsonaro repartindo os lucros com os empregados. Quando que a gente ia ver isso no governo do PT? Quando que a gente ia ver a Petrobras, né, dando lucro, voltando a dar lucro? Não ia. Então, o projeto de poder deles é realmente de destruição e financiar ditaduras assassinas, ditaduras sanguinárias, que têm fome de poder e de matar pessoas, como a gente já está vendo aí. A gente vê isso na Venezuela, as pessoas morrendo de fome, uma crise enorme aí na Nicarágua. Então, assim, é um projeto de poder não só para manter a roubalheira, mas sim para deixar o povo na miséria e que se lasque, que morram, na verdade. Né? Essa mentalidade assassina é esquerdista, psicopática. Infelizmente, se o Lula voltar ao poder, ele vai continuar esse projeto e vai fazer ainda pior do que fez no governo anterior. E aí, Caivano, sua opinião sobre as declarações do Paulo Figueiredo? A minha opinião é que eu não tenho mais opinião, porque a Tamires já falou tudo que eu iria falar. Mas brincadeiras à parte, não, ela está completamente certa, coberta de razão, é exatamente isso, mas isso não começou agora, como ela bem lembrou, né? O governo deles lá atrás já preparou o terreno, e o terreno estava preparado para que não houvesse o impeachment da Dilma em 2016, e aí, de novo, ela vai estar certa, porque ela lembrou do Eduardo Cunha, que foi o protagonista desse evento. Foi a ruptura no sistema foi causada por ele, seja por vingança, seja, enfim, o motivo não importa, a grande verdade é que só estamos discutindo isso porque lá atrás ele tocou adiante esse impeachment. Até 2010, o descondenado, defenestrado aí, o inominado, esse Lula, ele nomeou 54 desembargadores de 78 possíveis em todo o sistema. 75% já estão com eles, é só você observar, fora os 7 ministros que já estavam no bolso dele lá no STF. Isso diz muito do que a gente está vivendo, isso diz muito do enfrentamento que Bolsonaro está enfrentando, o enfrentamento que ele está enfrentando é óbvio, né, gente? Desculpa de novo o pleonasmo abusivo, mas como é do Bolsonaro mesmo, ele está enfrentando isso, porque está todo cooptado.
E some-se a tudo isso a metodologia granchista que ela também citou, já estava nas universidades desde lá atrás. Vamos privilegiar as universidades, universidades para todos. Por quê? Se você não tem educação de base. Hoje assisti o Vitor Godoy, né, que é o ministro da Educação, e ele estava dizendo que apenas 3 em 10 chegam ao final do ciclo com a capacidade de 80% daquilo que seria o adequado. Apenas 3. Vamos lembrar que só aqui em São Paulo, que a gente está discutindo e tentando uma vaga, são 5.130 escolas estaduais. São 3,5 milhões de crianças e adolescentes atendidos pelo sistema. O sistema está cooptado em todos os estados. Como você vai vencer esse sistema dessa maneira? Nas entranhas, nas vísceras, como usou essa palavra aí o Diogo. É muito difícil. O Bolsonaro era o imponderável. O imponderável aconteceu com aquela facada de 6 de setembro, elencou a um patamar diferente, o brasileiro entendeu contra o que estávamos lidando e contra o que estávamos lutando, e elegeu o Bolsonaro. E é ele que está enfrentando esse sistema. Voltou à vida, né? Como diz o Mauro Fagundes, beijou os lábios da morte e voltou para nos salvar. Não fosse ele, estaríamos vivendo pior, talvez, do que a Venezuela está vivendo. Uma volta dele, para encerrar, vai trazer o que a Tamires falou. A gente viver como na Venezuela. Vamos com os nossos canudos, né? Com os nossos estudos, com os nossos títulos, nos colocar numa posição privilegiada frente à lixeira, para esperar que a elite governante jogue os seus restos fora e que a gente tenha o privilégio de pegar primeiro dos outros. É isso? É isso que você quer? Você tem a sua opção de escolha amanhã. É Jair ou já era? E aí, Diogo, o que você tem a dizer? Você falou das migalhas aí, Caivano. Me lembrei de um filme que tentou, era um filme de esquerda, que tentou criar uma ideia do que seria no conceito deles do capitalismo, mas acabou falando, na verdade, dos regimes comunistas. Não lembro agora o nome do filme, mas é um tubo enorme, tem vários andares. Quem está no andar mais alto come primeiro, depois vai descendo a comida. Se alguém lembrar o nome do filme... Poço? É o Poço, aquele filme. O Poço, pois é, mas é uma crítica à estrutura sim. comunista sensacional. Porque Sim. o Fidel não come a mesma coisa que come o povo lá que sai nadando em porta no mar gelado com um tubarão para escapar da Disneylândia, né? Então, esse é o caso. Olha, primeiro, quero deixar registrado aqui, com todas as letras, o Lula não volta ao poder. Ponto. É porque o povo não quer? Não, é por tudo que a gente falou a transmissão inteira. Não há conjuntura de interesses em nenhum nível que sustente isso. Veja, jamais nós teríamos a substituição do centro político, que era o MDB, para outros partidos alinhados com a agenda do governo Bolsonaro e com estrutura eleitoral colada na sua agenda de campanha, se não houvesse uma mudança na conjuntura de interesse. Então, se você quer um sintoma mais claro de que a conjuntura de interesse está alinhada com o governo Bolsonaro, lembrem-se, objetivo de político de centro não é dinheiro. Quem pensa isso está enganado, é permanência. Então, eles estão enxergando permanência na agenda do governo Bolsonaro. Logo, pronto, acabou, certo? Não há conjuntura, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Agora, com relação... zero chance. Agora, com relação ao comentário do Paulo Figueiredo. O Paulo só se engana em um ponto. Ele diz que eles não conseguiram. Não é verdade, eles conseguiram. Diz que só faltou um ponto, só faltou garantir o mandato permanente. Não faltou. Não faltou. Se não houvesse nenhuma mudança, se nós estivéssemos em ceteris paribus, tudo mais constante, não mudou nada. Se a internet não tivesse surgido, o Bolsonaro não tivesse rompido a ditadura dos rótulos, como nós estaríamos agora? Escolhendo entre um tucano e um petista. Como nós estaríamos agora sem a internet? Sem informação livre, que causou uma série de outras transformações. O mundo não estaria como está. Então, eles tinham tudo pronto para aquela realidade em que a mídia dava amparo para as demais estruturas. Eu venho falando nesses anos todos, nesses 3 anos, sobre um processo de afunilamento. Exercer o poder de forma hegemônica é possível de forma transparente, sem que as pessoas percebam, quando você tem um conjunto muito grande de ferramentas para exercer o seu poder de forma diluída. Conforme você vai perdendo ferramentas, você tem que usar de forma mais incisiva o que sobrou,
para compensar o que perdeu. Isso fica mais evidente. Quanto mais evidente fica, menos você pode usar, menos ferramentas tem, e há um processo de afunilamento. Isso começou com a informação livre na internet. Ela tirou a roupagem que protegia o ativismo da ditadura da toga, que protegia a neutralidade de conduzir a sua opinião no jornalismo. Então ela tirou a roupa, ela quebrou os espelhos do palco do mágico, e a gente passou a ver o truque. E quando você vê o truque, acaba a mágica. E é o que vem acontecendo de lá para cá. Então isso é uma mudança de perspectiva. Veja, eu vou provar meu ponto. Eles precisariam ter o domínio da mídia, e não tem. No Brasil, nós temos mídia múltipla de redação única. Isso agora está evidente. Mas era evidente em 2007, 6, 5, 8, 9, 2002, sei lá, escolhe o ano, antes do advento do Bolsonaro, não vou nem falar da internet. As pessoas tinham essa percepção? Ou tinha gente que gostava da Veja? O Estadão era legal, não era assim? Nossa, aquele colunista é tão bacana. Quem não gostava do Reinaldo Azevedo nos Pingos nos Is? Meu amigo. Eu pensei nele agora. Você tirou a palavra do meu pensamento. Mídia múltipla de redação única, ou seja, uma mídia só, com várias marquinhas. Antigamente você pegava até a mesma matéria com os mesmos erros de português até. Em mídias diferentes. Agora é 2.0. Agora eles escolhem quem vai publicar o quê. E o pool compõe uma distorção de realidade. Isso também já não funciona mais, mas é a estratégia atual, não apareceu ainda uma terceira. Quer dizer, está começando a surgir, usar o nosso respaldo para ter um impacto que eles não têm. Se a gente abraça a manchete da mídia, ela reverbera. Se a gente não abraça, ela não existe. Basta ver o orçamento secreto, eles estão tentando ainda. A gente não abraçou, aí a coisa não anda. Então veja, eles tinham a mídia na mão. Eles tinham a intenção de instrumentalizar o judiciário. Oi? Intenção? De que país a gente está falando? Porque, vamos lembrar aqui, Toffoli, o inquérito do fim do mundo. Alexandre recebeu o inquérito do fim do mundo. Lewandowski, bom, aí a lista é um pouquinho mais extensa, mas fatiar o impeachment faz um tempinho que ele fez isso. Bom, todos eles validaram a maior atrocidade jurídica que se tem notícia, o caso lá do Daniel Silveira. Mas a Suprema Corte é muito visível. E as outras, hein? E aí, doutores advogados que estão na tela, como é que é nas cortes? Primeira instância, segunda instância, como é que funciona? Nem precisa responder. Todo mundo já sabe exatamente como funciona. Eu já vi vários de vocês, inclusive, reclamando disso. Então, veja, eles já tinham tomado o judiciário. Já tinham tomado a produção de conhecimento e a referência de conhecimento da referência literária. Eles tomaram as posições-chave na produção de cultura. Porque a única produção de cultura era a cultura centralizada em poucas empresas, velha mídia. Bastava ocupar bem a faculdade para ocupar bem os espaços. Eles tinham o empresariado na mão, fabricaram fenômenos como Joesley. Quem não lembra do Joesley? Quem era o Joesley antes do Lula? Esse aqui é o negócio. Fabricaram empresários de peso, concentraram os interesses e criaram dependência nos que não estavam fabricados. Ou seja, domínio da percepção comercial e impacto na percepção produtiva. Domínio do sistema bancário. E com tudo isso na mão, compraram a política, mensalão, petrolão. Todos os ãos são compra do sistema político. Portanto, não havia Câmara e Senado. Mensalão é ditadura da propina, tem que deixar claro. Quando você compra um deputado, ele faz o que você quer, porque você está pagando, ele não existe. Quantos decretos do Lula caíram? A mesma lei que o STF usa, a zero, nenhuma. Então esse é o caso. Então nós já estávamos em uma ditadura. Mas e a permanência, Diogo? Faltou o mandato eterno? Não faltou a urna eletrônica. Não tem voto impresso. Eles são a democracia, eles são poderosos, disse o Barroso. Lembrou? A urna está certa porque sim, critica, você vai preso. Esse extremismo que eles chegaram agora é porque estão expostos. Se ainda houvesse apenas a mídia, se nós não tivéssemos voz, se não houvesse o confronto, eles não precisariam exercer esse poder. Lembra do afunilamento? Nunca houve essa polarização. Claro, só tinha um lado, o polo tem que ter dois lados. Nossa, mas antes eles não tiravam os direitos da gente. Claro que não precisava tirar, a gente fazia o que eles queriam. Sem perceber, para que vai combater de frente? Não precisava. Agora precisa. Quanto menos ferramentas tem, de forma mais decisiva o uso que sobra. É um processo de afunilamento, é o que nós estamos vendo agora. Está muito claro. Então, é o seguinte aspecto.
O Paulo acertou no seguinte aspecto: eles conseguiram implementar a permanência. Não é que eles não conseguiram, eles conseguiram. Eles foram traídos por parte dos seus parceiros, porque não largaram o osso. Teve lá a tentativa de alternância à força pelo PSDB, que queria abarcar um fenômeno que eles não puderam controlar por causa da internet. Tentaram derrubar os antigos aliados para tomar o poder. Isso gerou uma onda de informação que não pôde mais ser parada na internet. E surgiu o sujeito para tomar o lugar deles. Acabou. Simples assim. E é o que está acontecendo agora. Enfim, então concordo no sentido de que eles conseguiram. E por que agora não conseguem mais? Porque todo esse afunilamento expôs as ferramentas. Nós tivemos a bênção divina de uma conjuntura internacional que deixou claro qual é o real papel do Brasil e nos deu peso suficiente para fazer valer a lei no nosso país, que é o que está prestes a acontecer. Daí o desespero. Correto, meus amigos. Bem, eleição daqui a algumas horas, né? E eu quero saber que recado vocês gostariam de deixar aos brasileiros que amanhã vão votar, vão escolher os seus candidatos, presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Fiquem à vontade. Então, começar pela Tamires. Votem consciente, é o clichê, mas é verdade. Não votem, não sejam enganados por aquele cara que chegou agora, aquele oportunista, né, que quer surfar na onda. Façam uma análise do histórico dele, do passado dele, se ele sempre defendeu essas pautas ou se ele virou, no último momento ali, um conservador, porque a gente tem que ficar prestando atenção nessa questão dos infiltrados. Quantas pessoas ali que se juntaram ao presidente na primeira eleição e que pularam fora? Joyce Hasselmann, Alexandre Frotas e muitos aí. Então, analisem esse seu candidato que você quer votar, veja as pautas que ele está adotando, veja se ele não era um PMDB da vida, porque o PMDB é aquela raça que muda de uma hora para outra, né? O PT a gente até já sabe o que eles já são, mas o PMDB, PSDB, DEM, esses caras aí, vocês ficam de olho para ver o que eles fizeram no passado. E vão de verde e amarelo, porque simboliza o patriotismo. Né? Vão de verde e amarelo, sim. E se tiver alguma coisa errada, é polícia do lado, entendeu? Chama a polícia, tá errado aqui na urna eletrônica, quero meu direito, sou cidadão, quero que meu direito seja exercido conforme a Constituição. Então, é o que eu passo para vocês, tenham esperança no Brasil, por mais que tenham um sistema, como meio o Diogo falou, já montaram um sistema, só que hoje esse sistema está aí na cara para a gente ver, né? Antes a gente era um cordeiro que obedecia a tudo, sim senhor, só que hoje isso mudou e essas pessoas que estão aí não estão acostumadas com esses questionamentos, por isso que estão tão agressivos, por isso que estão agressivos e com medo também, porque perderam totalmente também o respeito. Eles não podem sair na rua, que são achincalhados por um brasileiro que tem a consciência, né? Que não perdeu a sua consciência ainda, porque tem muitos aí que ainda votam no PT, infelizmente, mas o brasileiro sério, o brasileiro honesto, que quer ver o país crescer, e vai lá, você está fazendo errado. Então, assim, eles estão também encurralados. Por isso que querem encurralar o nosso presidente, porque o presidente, ele fala a verdade. Por mais que, ele é muito truculento na hora de falar, mas ele fala a verdade, ele fala o que a gente também pensa, e é por isso que ele incomoda o sistema, porque ele não é do sistema. Ele foi praticamente um leproso que surgiu, o Bolsonaro, né? Ficava lá sozinho no Congresso Nacional, ninguém acreditava nele, e do nada agora ele mobiliza a população, a nação. E a nossa bandeira do Brasil é o nosso símbolo, é o símbolo que nos une, é um símbolo que a gente tem que ter orgulho, tem que ter amor à pátria, e não a partido político, seja A ou B, mas sim amor a essa terra aqui e pensar nas próximas gerações, no seu filho, nos seus netos, para que aqui a grama ela possa ser verde, né? Não que a gente tem que comprovar que a grama é verde, mas que de fato ela é verde sim, e a gente tem que manter ela bem cuidada, bem tratada, para que as próximas gerações possam colher esses frutos. Então, é o que eu falo para vocês, não perca a esperança e continue aí acreditando e fazendo um trabalho também, não só político, tá? Mas a gente também tem que fazer um trabalho cultural
para que o PT saia dessa parte cultural também, que a gente possa também travar essa guerra cultural com mais força e com mais inteligência, porque aí sim a gente vai ver um Brasil melhor também a partir da cultura. Perfeito. Obrigada, Tamires. Caivano. Bom, eu não vou repetir as palavras dela, a Tamires colocou muito bem o que de fato a gente precisa investigar como eleitor, então investigue o deputado estadual que você quer votar. Use a seguinte métrica, porque vai ficar muito fácil o que eu vou explicar. Nunca na história do Brasil, nos últimos 3 anos, 20, 21 e 22, avançaram tanto, como os dois disseram aí, Tamires e Diogo, avançaram tanto nas liberdades e garantias individuais constitucionais. Direito de ir e vir, direito ao trabalho, direito de você expressar o seu pensamento, direito de fazer escolhas, né? Não quero tomar isso, quero tomar aquilo, quero me tratar assim, quero me tratar assado. Nunca na história do Brasil, eu vou me ater ao Brasil, você precisa agora pensar no seu país. Dane-se o resto do mundo. Nunca na história do Brasil os médicos foram tão aviltados e impedidos de promover o seu ofício. Foi retirada a liberdade médica para tratamento, seja do que for. Eles são obrigados a usar protocolos. Quem é que dita esses protocolos? São seus líderes. Os líderes, como os dois disseram aqui, são sustentados pelas bases parlamentares. Então, olhe bem, olhe no fundo dos olhos daquele que você escolheu. Pega o santinho dele, dá uma olhadinha, deixa eu ver. Pega o nomezinho dele, dá um Google, conhece o Google? E veja onde ele estava em 2020, o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando. Flertou com lockdown? Achou que era bacaninha ficar em casa? Fique em casa, economia, a gente vê depois. Se possível. Lembra de uma certa repórter que falou assim? Se ele flertou com isso minimamente, fuja léguas dele e use como métrica o pensamento de Confúcio, um sábio lá do ano 300 a.C., se eu não estiver enganado. Foge por um segundo, por um instante do homem irado, mas fuja sempre do hipócrita. Eu prefiro falar palavrão do que ser chamado de ladrão. Essas são as palavras do nosso presidente da República, que a gente tem o dever agora para salvar o nosso país de reelegê-lo. É isso que eu tenho para te dizer. Cuidado com os fariseus. Valeu, Caivano. E aí, Diogo, você? Olha, deixar uma mensagem não de otimismo, mas de realismo. Nós avançamos 30 anos em 3. Literalmente. Se eu perguntasse a qualquer um de vocês em 2018, quando vocês esperariam que os sindicatos fossem inócuos no Brasil, vocês me responderiam em 30 anos. Se eu perguntasse quando vocês esperariam que as ONGs perdessem influência social no Brasil, vocês me responderiam pelo menos uns 30 anos. Eu não estaria aqui para ver. Se eu perguntasse quando a Rede Globo perderia o domínio do pensamento social, ela e as demais veículos tradicionais de comunicação, quando a mídia escrita beiraria a falência, vocês me diriam 30 anos. Se eu dissesse para vocês que surgiriam movimentos jovens, alinhados à direita e valores cristãos, que tomariam cada vez mais espaço e fariam muito barulho, no ambiente universitário, escolar, vocês me diriam, 30 anos, até a gente conseguir colocar pessoas nossas nas escolas, e a leitura não estava errada. A informação andava de carruagem até o advento e o crescimento da internet. Hoje ela anda de trem-bala. É por isso que nós andamos 30 anos em 3. O processo de reversão de baixa cultura já começou. Até o cidadão mais humilde, de fala mais simples e de menos estudo, está conectado a tudo que acontece no país em algum nível. E o que é pior para eles, eles entendem. Pelo menos o mínimo. Tem pessoas como nós, levando informação. Não só nós que temos canal, comunicadores, jornalistas, advogados que estão se expondo, mas cada cidadão com uma maquininha dessa aqui tem um furgão da Globo de 1 milhão dos anos 90. Para fazer ao vivo era um furgão de 1 milhão. Agora o cobradinho desse aqui você faz em quase todo o canto do país. Esse é um processo que eles não podem mais parar. É por isso que é cada vez mais forte. E quanto mais há reversão na percepção óbvia da criminalidade, do avanço às suas liberdades, tudo que vocês acabaram de citar, valida a aceleração desse processo. Quanto mais isso acontece, mais informação a pessoa quer ter.
mas ela conhece figuras como Olavo de Carvalho, como tantos outros pensadores, porque alguém instigou para que ela começasse a buscar a informação mais profunda. Eles não podem mais parar esse processo. Agora, tem uma coisa que pode parar esse processo: as urnas. Em algumas horas você vai ter o poder de definir se esse processo continua acelerando ou se ele freia. E se frear, vou te contar, vai dar ré. Acabou. Cada um passo que a gente der para trás, eles dão 4 para frente. É assim que funciona. Então amanhã você vai escolher, em algumas horas, você vai escolher se você vai ter na presidência da República quem acelerou essas transformações, colocou o Brasil na contramão da quebradeira do mundo ou não. Ou se você vai dar a chance de voltar o cheirinho de Venezuela. Eu já sei a resposta, mas tem que lembrar o que está em jogo. Você vai votar amanhã aí no seu estado, vou falar do meu, estado de São Paulo, se nós vamos devolver o poder que o tucanato perdeu, seja lá qual for o representante, ou se nós vamos reestruturar o estado para alavancar o país. Amanhã você vai escolher nos seus deputados estaduais se você vai ter alguém que possa lutar pela sua liberdade, se o Tiranete aparecer de novo ou não. Tem que olhar o histórico, como falou o Caivano. Não faltam elementos para olhar o histórico. E para o federal, mais fácil ainda. Veja se o seu candidato, como se posicionou, se ele foi a favor ou contra a lei da mordaça, como se posicionou quando o Moro saiu, foi a favor do fecha tudo, como ele avaliou o auxílio emergencial como uma ação eleitoreira ou como proteção do mercado interno brasileiro. Olha o resultado aí. Como se posicionou o seu candidato nos pontos mais importantes do país? Na reunião, nada secreta, do palavrão honesto contra os desonestos de palavras limpinhas. Não é difícil de escolher. Me diga com quem andas, é verdade, mas nessa eleição veja o quem és. É tão importante quanto com quem andas, para não cair na falácia de 2018. Sabe por quê? São os deputados que você vai escolher, o senador, escravos de poucas canetas, porque na estrutura atual são os senadores que podem barrá-las. Escolha bem os senadores e os deputados. Você vai precisar deles para mudar a regra e impedir que nós sejamos escravos de poucas canetas mais uma vez. Escolha bem os parlamentares. São eles que vão ajudar o presidente a manter a aceleração desse curso que nós falamos aqui nessas 2 horas de conversa nesse sábado. Amanhã, em poucas horas, você vai colocar na ponta do dedo todo o sofrimento que todo cidadão viveu nesse país. Todos que perderam seus empregos, tiveram seus sonhos fechados, que tiveram seus tratamentos negados, que tiveram a sua voz censurada. Cada um deles vai estar na pontinha do seu dedo. E aí? Vai ser em vão ou não? É você que vai escolher. Perfeitamente, muito obrigada a vocês, foi um prazer tê-los aqui. Hoje tivemos uma participação a mais, geralmente são 2 aqui, 2 pessoas debatendo, 2 debatedores. Hoje tivemos uma pessoa a mais, hoje tivemos Tamires, tivemos também Caivano e Diogo. Bem, vamos encerrando. Eu esqueci só de falar o meu Instagram para o pessoal Vale seguir, o seu que é Instagram. olhar. Senão o pessoal fica, onde é que é a sua gente? Porque não tem o meu nome, Tamires Moura. É Olhar Curioso com 2 Os. Sigam lá que eu faço os vídeos para explicar tudo que eu expliquei aqui, só que lá eu tenho um pouquinho mais de tempo. Olhar Curioso com 2 Os. Obrigada. Perfeito. André, posso aproveitar o jabá? Posso aproveitar claro. o jabá? Posso chutar o balde? Para mim achar é fácil, Diogo Forjaz em qualquer rede social. O Caivano também, né, Caivano? E nós somos candidatos, é importante falar. O Caivano é candidato a deputado estadual por São Paulo, como está ali na descrição dele, e eu a federal por São Paulo. Ambos alinhados, bom, com o que você vai lá e vê. Enfim. Caivano, faça seu jabá também. Fique à vontade. Perdi aqui o meu mouse. Não, eu não vou fazer jabá, não. Eu vou agradecer. Penso que, sem crítica a eles, evidentemente, não é isso, não. É um momento de reflexão, como terminou aí o Diogo, que é importantíssimo. Lembre de tudo que nós passamos aí. Lembre do presidente da República. Tudo que ele passou desde o início de 2019 para lutar pela nossa liberdade. A sua liberdade e a nossa vai estar na ponta do seu dedo. Essa é a reflexão. Parabéns, Diogo. Perfeito. Obrigado, Andréia. Obrigado, Alessandra. Valeu. Obrigado a você, audiência. Cabeça fria, coração quente. Vamos em frente que atrás vem gente. Dedo frenético, dedinho frenético. Tá aí, então, o nosso último debate, JCO, antes das eleições. Lembrando que
Amanhã, domingo, nós estaremos aqui, tá? Transmitindo. Vamos acompanhar aí as apurações. Aguenta coração, hein? De verde e amarelo aqui estaremos juntos, tá? Mas antes de você ir lá votar, como disseram aqui os nossos convidados, né? O futuro do país está nas suas mãos. Eu diria, está em você, porque a depender do resultado, você pode fazer toda a diferença também. Então, fique com Deus, aproveite aí esse restinho de sábado, pense bastante, espero que já esteja com todos os candidatos. Se ainda não estiver, dá tempo de fazer uma pesquisa aí, mas com puxão de orelha, hein? Teve bastante tempo. Fique com Deus, e é isso. Até amanhã. De Brasília, André Luiza Matias.